A história começa com um baita pôster de um Doritos falsificado sendo segurado por um cara de óculos. De outra perspectiva, vemos que o enorme pôster estava na frente de um grande estádio. Lá dentro, um locutor animado apresenta o jogador que estava entrando agora, a estrela do espetáculo de hoje, o MVP do 6º e 7º Campeonato Mundial, o incrível Lee Tae-ho. Mas, estranhamente, nosso melhor jogador estava de frente para um bando de musculosos seminus, e o grande estádio que antes era palco dessa introdução foi trocado por uma muralha cercada por árvores. Um careca barbudo acha o nome do protagonista estranho, além de comentar que ele é baixinho, enquanto outro cara acha suas roupas ainda mais estranhas que o nome. Porém, a conversa dos dois dura pouco, porque eles cruzam olhares rapidamente. O careca percebe que esse cara foi quem o matou, enquanto o loiro ri e pergunta se foi ele mesmo. Rapidamente, os dois se posicionam, uma aura amedrontadora surge entre eles, e Tae-ho assiste tudo sem entender absolutamente nada. Com o quebra-pau prestes a começar, ele se pergunta o que está acontecendo ali e se aqueles dois são inimigos. Porém, contrariando o que esperávamos, eles se cumprimentam de um jeito estranho. O loiro fala pro careca que só está ali por causa dele, mas o careca ri e responde que foi uma boa luta. Em seguida, pergunta se o loiro morreu logo depois, já que também estava ali. O loiro explica que, depois da luta com o careca, acabou morrendo para uma criança furiosa com tranças no cabelo, que perfurou seu estômago enquanto gritava pelo pai. O careca reconhece que essa criança era seu filho, Vitor, e comemora o fato de ele ter vingado o pai. O loiro concorda, dizendo que ele foi bem educado e se tornou um grande guerreiro no futuro, ou melhor, já é um grande guerreiro. Como se fosse uma conversa normal, o careca agradece, enquanto Tae-ho, assistindo aquele desfecho bizarro, só queria entender como foi parar ali. Para entender isso melhor, precisamos voltar ao dia do torneio. A plateia gritava animada por Tae-ho, que, como sempre, fazia jus ao título de melhor jogador, amassando os adversários com suas habilidades. Ele se lembrava bem de que estava prestes a vencer o campeonato mundial pela 3ª vez consecutiva. Mas parece que a emoção foi demais para o coraçãozinho do garoto, e ele acabou indo dessa para melhor. Lembrando do que aconteceu, Tae-ho se pergunta se realmente morreu naquela hora, cogitando se aquilo tudo não era algum tipo de sonho estranho. Nisso, uma garota de cabelos brancos aparece, intercedendo por ele e dizendo que Tae-ho era um grande campeão em vida, vencendo dezenas de duelos sozinho. Depois de ouvir as palavras da moça, os vikings malucos ao redor já ficam todos animados com a aparição de um rei dos duelos, e todo mundo quer um x1 com o protagonista. Tae-ho, olhando para aquele bando de caras com cérebro de músculo, nem sabe como reagir. Mas, ao ver a garota, ele lembra que toda essa situação é culpa dela. Voltando ao momento em que o protagonista bateu as botas, as pessoas do time dele tentam ajudá-lo às pressas, enquanto a alma de Tae-ho já estava fora do corpo, pronta para ser levada pro além. Ele se pergunta se aquele presunto na cadeira era ele mesmo, até que uma forte luz surge diante de sua vista. Da luz, aparece a garota de cabelos brancos dizendo que guerreiros que perdem a vida em uma batalha gloriosa possuem a alma de um verdadeiro guerreiro. Foi nesse momento que Tae-ho percebeu que realmente tinha morrido. A garota misteriosa então estende a mão, pedindo que ele a acompanhe. Tae-ho pergunta para onde estão indo e se seria algum lugar como o inferno, mas sem tempo para explicações, ela segura sua mão e o puxa, voando por uma linha de luz que conhecemos como Bifrost. Enquanto Tae-ho grita aterrorizado, a garota explica que agora estão indo para Valhalla. Ainda sem entender nada, o garoto só pensa, que merda é essa? Mesmo com tantas perguntas, ela não parece interessada em responder. No presente, Tae-ho se lembra das aulas de história, onde aprendeu que Valhalla é o pós-vida da mitologia nórdica, um lugar alcançado por guerreiros que morrem em combate. Mas, olhando para a garota à sua frente, ele acha que ela o confundiu com um guerreiro por engano. E, pelo olhar confiante dela, isso com certeza foi o caso. Tae-ho então pede licença, explicando que não é guerreiro coisa nenhuma, ele é um jogador profissional. A garota pergunta se ele se refere a batalhas e duelos, e ele tenta explicar que não é bem assim. Tae-ho já estava prestes a pedir para ela o levar de volta quando é interrompido por um som alto, o toque de uma corneta, tocada por outro cara musculoso. A garota entende o sinal, era um ataque inimigo. Ela manda todos se prepararem para a batalha, o que deixa os guerreiros lá atrás animadíssimos. Tae-ho, em desespero, tenta entender que maluquice é essa. Mas antes que possa reagir, um exército de criaturas semelhantes a lobos, em pé sobre duas patas, avança na direção deles. O exército de lobos está sedento por sangue, com os olhos brilhando em fúria, e o mesmo vale para os guerreiros vikings.
Assim, a luta começa com uma troca de golpes brutal entre os dois lados, uma guerra acontecendo em tempo real bem diante de Taiho. Tremendo de medo, ele segura uma espada, pensando que nunca empunhou uma arma na vida. E então se faz uma boa pergunta: se já está morto, o que acontece se morrer de novo? Por descuido, um enorme guerreiro lobo se prepara para despedaçá-lo, desferindo um golpe vertical que o dividiria ao meio. Mas, antes que o ataque acerte, um cara surge atrás dele e grita: abaixa! O homem desfere um soco monstruoso no lobo, mandando-o voando para longe. A habilidade usada foi o punho rochoso que derrubou um urso, um golpe tão potente que pulverizou o inimigo. Em seguida, ele olha para Taiho e pergunta se ele não sabe o que são as sagas. Mas, por ter acabado de chegar ali, isso é novidade até para a gente. Taiho encara o marombeiro de volta e pergunta: sagas? Que diabos é isso? O fortão explica que uma saga é a sua história, e vir para Valhalla significa que você teve grandes feitos reconhecidos em vida. Nesse lugar, sua história é a sua força, e quanto mais renomada ela for, mais forte você se torna como guerreiro. Taiho fica surpreso com esse papo de conquistas e começa a pensar no que poderia ter sido sua tal grande conquista. Ele pensa tanto que parece que vai sair fumaça da cabeça, mas no fim chega à conclusão de que só comeu e jogou a vida inteira. De repente, ele tem um rápido flash de memória sobre um cavaleiro. Então Taiho se pergunta se não seria capaz de usar as conquistas do seu personagem, as conquistas de Kausted, conhecido como o Guerreiro Imortal. Assim que esse pensamento passa pela sua cabeça, uma energia começa a envolver seu corpo. Tremendo de medo, Taiho se pergunta o que está acontecendo. Um fortão à sua frente percebe e diz que o garoto de fato possui uma saga, perguntando se ele consegue ler as letras acima de sua mão. Taiho responde que não conhece aquela língua, mas de alguma forma consegue entender, comparando aquilo a um tipo de tradutor de imagem. O sistema então declara que ele ativou a saga do Guerreiro Imortal, com uma taxa de assimilação de apenas 1%. Mesmo assim, essa pequena fração de poder já é o suficiente para deixar Taiho todo convencido. Ele lembra que o título de Guerreiro Imortal pertence a Kausted, mas, se for capaz de usar o poder dele, com certeza se tornará o mais forte desse mundo. Nesse momento, o fortão manda Taiho prestar atenção à frente. Pegando o garoto de surpresa, outro dos lobos aparece com um machado prestes a parti-lo em dois. Dessa vez, Taiho consegue desviar por pouco, sendo arremessado para longe com o impacto. Ele rola pelo chão de forma desajeitada até conseguir se levantar novamente, sentindo na pele que o golpe anterior não era brincadeira. Ofegante, Taiho se pergunta se o poder de Kausted é tão fraco assim. Com o lobo vindo com tudo, ele pensa que o Kausted que ele conhece derrotaria aquele bicho com um dedo só. Suspeitando que há algo errado com a saga, ele decide verificar por conta própria. Ao abrir a janela de status da sua saga, percebe uma nota de rodapé escrita em letras minúsculas: a assimilação com Kausted está em apenas 1%. Irritado, ele grita, perguntando se aquilo era algum tipo de contrato fraudulento, mandando o sistema parar de tirar sarro da sua cara. O fortão, sem entender nada, fica impressionado com o espírito do garoto. Em seguida, diz que só vai ajudar até aqui, mas avisa que esse não é o fim da saga do jovem. Ele ordena que Taiho continue construindo sua própria história e, enquanto vai embora, se apresenta como Bjorn, dizendo para o garoto sobreviver, para que possam se reencontrar após a luta. Instintivamente, Taiho acena com a cabeça, concordando. Mas o inimigo à sua frente parece um pouco mais forte do que ele imaginava. Ele então nota sua espada caída a poucos metros, enquanto corre na direção dela. Pensa que, por mais que seja só 1% do poder, ainda é 1% de Kausted, e isso já é mais do que suficiente. Avançando em velocidade máxima, Taiho lembra que Kausted era um super-humano que enfrentou centenas de soldados sozinho. Ele consegue desviar do golpe do lobo, recuperar sua espada e se coloca em posição de combate, pensando que, no fim, a lenda de Kausted também é sua. O lobo ergue seu martelo gigante, pronto para esmagá-lo, mas Taiho se abaixa no último segundo, escapando por pouco. Num movimento rápido, ele aparece atrás do inimigo, segurando firmemente sua espada. As memórias das competições e da plateia gritando por ele começam a inundar sua mente, e, por um instante, ele se vê no corpo de Kausted, avançando furiosamente como uma verdadeira tormenta no campo de batalha. Esse é Kausted, ou melhor, esse é Li Taiho. Motivado por suas memórias, ele ativa a saga da investida do guerreiro como uma tormenta, cortando a cabeça do lobo em um único golpe. Porém, mesmo sendo sua habilidade, Taiho ainda não sabe controlar bem o poder, e acaba rolando longe por não conseguir parar sua investida.
Depois de arrastar a bunda pelo chão, ele finalmente para, percebendo que, ao se lembrar de uma conquista, ela automaticamente se torna uma saga. Então, o que ele usou agora há pouco deve ser algum tipo de melhoria de velocidade. Satisfeito, ele empunha sua espada e declara que, com essa saga, vai definitivamente sobreviver. A cena corta para a grande muralha de antes. Dentro dela, podemos ouvir o som de uma comemoração. O loiro e o careca estão brindando suas conquistas, surpresos por ainda estarem vivos. Enquanto isso, Taiho, sentado em uma mesa mais ao fundo, tenta comer um pedaço de carne que parece uma pedra. Meio frustrado, ele se pergunta se esse é o tal banquete da noite, decepcionado por só servirem álcool e carne dura. Mesmo assim, por estar morrendo de fome, ele manda tudo para dentro. Alguém familiar se senta ao seu lado e diz que, se ele quiser comida melhor, vai precisar elevar sua classe de guerreiro. Bjorn explica que aquele é o banquete do nível mais baixo, onde os novatos e guerreiros de menor classe se reúnem, por isso a comida e o álcool são tão ruins. Taiho pergunta se Bjorn também pertence à classe baixa, mas o fortão ri e diz que só veio dar uma olhada no garoto. Taiho agradece pela ajuda anterior, dizendo que só sobreviveu graças aos conselhos sobre as sagas. Mas, enquanto fala, ele lembra de algo crucial e pergunta a Bjorn o que acontece se ele morrer naquele lugar. Bjorn então explica que as almas dos mortos em Valhalla são colocadas nos Guerreiros de Aço, uma unidade estranha que não sente dor nem fome, capaz de lutar eternamente. Ele pergunta se Taiho não acha isso incrível, mas, pela cara do garoto, claramente ele não acha nada incrível nisso, chamando aquilo de caixão de aço, e não de guerreiro. Com a ideia de acabar se tornando uma dessas coisas bizarras, Taiho decide que definitivamente não pode morrer de novo. Bjorn o tira de seus pensamentos dizendo que em breve sua filiação será decidida. Taiho pergunta o que é isso, e Bjorn apenas aponta para frente, dizendo que já estava começando. Na direção indicada, uma mulher vestindo uma armadura dourada entra no salão. Ela sobe num palco e anuncia que assistiu aos feitos de todos naquele dia. Apontando o dedo, declara que dirá para qual legião cada um pertence. Taiho pergunta se ela é uma valquíria, e Bjorn confirma, ela é Reginleif, filha de Odin, nascida com sangue nobre. Erguendo sua espada, Reginleif ordena que todos olhem dentro de seus copos, pois o nome de quem deverão confiar e seguir aparecerá neles. Bjorn explica que todos ali fazem parte das legiões dos deuses de Asgard, e que, ao se unir à legião de um deus, é possível obter ainda mais poder. Taiho, curioso, pensa nos deuses que conhece, Odin e Thor, e, enquanto encara o copo brilhante, deseja ser escolhido por um dos dois. Depois daquele momento estranho com o brilho saindo do copo, Taiho já estava em um barquinho junto com uma garota ruiva. Enquanto ela remava para levá-los ao destino, Taiho encarava a situação com uma cara batida. Ele estava preocupado, pensando que as pessoas chamavam isso de Legião dos Deuses, mas, perdendo a cabeça, se perguntava por que ele era o único ali. A ruiva, vendo o garoto daquele jeito há um bom tempo, tenta amenizar a situação dizendo que a legião deles tem pontos fortes que não perdem para as outras. Taiho pergunta, e quais seriam esses pontos fortes? Ela responde que ninguém nunca os ataca de cima, e também nunca tem ninguém causando problema por baixo. Sorrindo sem graça, ela pergunta se isso não é o paraíso. Mas Taiho apenas retruca, eu sou mesmo o único aqui na legião de Dun. Para entender melhor a situação, voltamos ao dia da seleção das legiões. Naquele dia, a caneca de Taiho brilhava em dourado, e, para sua surpresa, não era o nome de Odin nem o de Thor que aparecia, mas sim o de Dun. Atrás dele, várias pessoas comemoravam por poder lutar sob o comando de grandes deuses como Thor, Tyr e Odin, enquanto Taiho comentava que nunca nem tinha ouvido falar dessa tal deusa Idun. Querendo uma resposta, ele levanta o olhar na direção de Bjorn, mas o fortão só faz uma cara ambígua e manda o garoto se manter forte, o que deixou Taiho ainda mais apreensivo. No dia seguinte à seleção das legiões, uma valquíria chamava pelos afiliados de Odin, e logo outras também começaram a chamar os seus, formando várias filas. Taiho não era exceção, ele procurava desesperadamente o pessoal da sua legião. Procurou por um bom tempo, até que ouviu alguém falar o nome Legião de Dun. A pessoa em questão era a mesma valquíria ruivinha de antes, chamando desanimada pelos membros de Dun. Foi então que ela abriu os olhos e viu algo fora do comum, um garoto magrelo parado bem à sua frente pedindo nomeações. A princípio, ela não entendeu o que estava acontecendo, mas seus olhos brilharam de emoção quando Taiho disse que era da Legião de Dun. Sem acreditar, a valquíria correu até ele, empolgada, dizendo que fazia muito tempo que um novato aparecia.
Ela se apresenta toda animada, enquanto Tairo pensa que ela estava um pouco próxima demais. Voltando ao presente, Tairo chama por Eda, perguntando por que de estarem em guerra, e contra quem. Rapidamente, Eda estende a mão e usa magia, dizendo que vai explicar a situação atual. Ela cria um tipo de holograma com Mana, mostrando uma árvore enorme e um símbolo de Triskelion. Apontando, ela explica, aqui é Asgard. Além disso, há Muspelheim, o lugar de onde vêm os gigantes conhecidos como deuses malignos, as bestas que sempre invadem o reino. Tairo, curioso, pergunta o que é a parte marcada em vermelho, e Eda explica. Aquilo é Eren, antes conhecida como a primeira linha de defesa. Mas agora que caiu, se tornou a linha de frente. O motivo da guerra é simples, eles estão lutando contra aqueles que querem destruir o mundo. Pensando sobre o assunto, Tairo se lembra das aulas de história e percebe que talvez isso seja o tal evento chamado Ragnarok. Eda se surpreende com o comentário, mas confirma, sim, essa é a batalha do Ragnarok. Uma luta pelo destino do mundo, ou, na situação atual, uma luta pela sobrevivência. Sabendo disso, Tairo começa a se perguntar se seria possível viajar entre mundos diferentes. Se esse fosse o caso, talvez ele pudesse voltar para o seu mundo original. Mas seus pensamentos são interrompidos quando Eda anuncia que eles chegaram. Dentro de uma grande gruta havia um enorme portão de pedra, que se abriu assim que eles se aproximaram. Eda apresenta o lugar como o templo da deusa, dizendo que, por serem seus guerreiros, deveriam mostrar respeito. À medida que avançavam, as tochas nas paredes se acendiam uma a uma. Tairo, impressionado, pergunta se é ali que vão ver a deusa, mas Eda explica que não exatamente, eles a verão à distância, já que Idun reside em um lugar muito acima. Ela então joga algo para ele e manda que solte aquilo no altar. Tairo percebe que é uma maçã dourada, não está encantada, mas já é melhor que nada. Sem saber muito bem o que fazer, ele se aproxima e se posiciona no centro. Assim que a maçã dourada toca o chão, o símbolo sob seus pés começa a brilhar. Um forte clarão surge da direção da estátua à sua frente, e uma rajada de vento quase o joga para trás. Logo, a imagem da deusa aparece diante de seus olhos, chamando-lhe Tairo de meu guerreiro e pedindo que ele se aproxime. Essa é Idun, a deusa da vida e da juventude. Por um momento, Tairo fica desnorteado com tamanha presença. O cenário muda, e diante dele estão a deusa Idun e um pomar repleto de maçãs douradas. Tremendo diante daquela figura imponente, Tairo se ajoelha em respeito. A deusa sorri suavemente, coloca a mão sobre a cabeça dele e lhe concede sua bênção, uma bênção capaz de proteger seu corpo do perigo e da morte. Assim, Tairo recebe o símbolo da vida, a bênção de Idun. Seu corpo é envolvido por uma energia dourada, e ele sente o poder crescendo dentro de si. O sistema anuncia que ele alcançou juventude e força. Imediatamente, Tairo percebe que sua dor crônica na coluna desapareceu, assim como o túnel do carpo, resultado dos anos como jogador profissional. Agora, seu corpo está no auge. A deusa Idun dá um leve sorriso e diz que aguarda ansiosa pelas futuras contribuições dele. A sessão termina e Tairo acorda no chão, com Eda perguntando se correu tudo bem e se ele conseguiu a bênção. Ela explica que Idun é a deusa da juventude eterna e da longevidade, e que, mesmo sentindo dor no campo de batalha, morrer com a bênção da vida é quase impossível. Mas Tairo só conseguia espiar a saia da moça, pensando o quanto ela era linda. Enquanto ele se levanta, Eda comenta que, à medida que ele ficar mais forte, a bênção também se tornará mais poderosa. Por esse motivo, a legião de Idun é conhecida como a Legião Zumbi. Tairo escutava tudo atentamente, mas ainda com uma expressão meio preocupada. Ele então pergunta se, depois de derrotarem todos os inimigos, seria possível voltar para o seu mundo. Eda olha para ele e diz: se o seu lado vencer a guerra, e você ainda desejar voltar, então será possível. Pensando nisso, Tairo decide que com certeza quer voltar, afinal, quem em sã consciência ia querer ficar aqui? Eda estende a mão para ajudá-lo a se levantar, mas Tairo, com suas manias de virgem, só consegue pensar no quão macias eram as mãos dela. Por ela estar tão próxima, ele quase tem um ataque, mas, no fundo, ainda esperava que houvesse alguma diversão por aqui. Estranhamente, a cena nos leva para um lugar totalmente diferente do que vimos antes. Lá, Eda estava vestindo roupas comuns da Terra, em vez do seu estilo original de Valquíria. Mas o estranho mesmo é ver Tairo com uma cara toda séria, vestido como um típico trabalhador de escritório. Eda então vai na direção dele dizendo que ele fez um bom trabalho hoje e que chegou a tempo para o jantar. Já sentado à mesa, Eda pega um pedaço de carne e o leva na direção de Tairo, mandando ele comer.
Nosso garoto, todo sem graça, olha para ela um pouco hesitante, mas no fim abre a boca esperando um aviãozinho. Porém, suas fantasias são rapidamente frustradas quando, em vez de carne, ele morde uma bota velha. Taiho afasta o pedaço de carne da boca enquanto pensa que, graças a esse bife que mais parece um sapato velho, ele saiu da sua doce desilusão. Eda, preocupada, pergunta se ele estava bem. Meio nervosa, ela comenta que também acha essa carne meio dura, mas que, caso queiram comer melhor, vão precisar dar duro para subir de classe. Eda explica que, quando se sobe de classe, tudo melhora, desde a comida até os equipamentos e o alojamento. Então, usando seu ataque de fofura, ela fala para Taeo dar o seu melhor. E isso foi um golpe crítico na cabeça do nosso jogador Taeo, que já imaginava uma vida feliz em Seul com Eda e uma criança. O sistema até avisa que as desilusões desse cara alcançaram um estado crítico. Mudando novamente de cenário, nosso casal improvável está do lado de fora. Eda explica que, sempre que ele derrota um inimigo, receberá algo chamado de runa. Taeo rapidamente entende e comenta que há um tempo sentiu como se seu corpo absorvesse uma estranha energia vermelha. Eda diz que isso é bom, pois significa que ele já conseguiu algumas runas. Invocando um tipo de pentágono em sua mão, Taeo questiona-se, com essas runas, ele pode escolher as capacidades que quer aumentar. Eda responde que é isso mesmo, elogiando-o por entender rápido. Taeo fala que as partes de estamina, força e agilidade são fáceis de entender, mas ele está particularmente curioso quanto à força de vontade e a mana. Eda explica que a mana pode fortalecer sua magia e resistência mágica, enquanto a força de vontade melhora sua concentração e defesa mental. Mesmo com a explicação, ainda ficam algumas dúvidas para Taeo, mas ele decide testar por conta própria. A próxima pergunta dele é se as sagas também podem ser fortalecidas com o uso da mana. Eda explica que não é bem assim, já que as sagas são algo mais especial, e um simples aumento de status não vai torná-las mais fortes. Para as sagas, quanto mais você aprender da história, e quanto maior for a sua crença, mais poderosa ela se tornará. Ela também explica que existem casos em que sagas podem se tornar mais fortes do que originalmente são. Por exemplo, uma história sobre capturar uma cobra grande pode se tornar uma lenda sobre eliminar um temível dragão. Mas é claro que, na maioria das vezes, as classes de guerreiros de nível mais baixo têm sagas simples. No geral, elas giram em torno de ficar mais fortes ou mais rápidos, o que já é incrível por si só, mas ainda não chega perto do que é uma verdadeira saga. Afinal, sagas são a realização de lendas, e os efeitos que elas possuem são diversos. Em casos especiais, sagas podem criar armas, transformar ou até mesmo invocar exércitos. Mas Eda alerta Taeo que o poder de desenvolver uma saga depende inteiramente dele. Enquanto manifesta uma enorme espada em chamas, ela diz que o resto vai depender totalmente de Taeo. Nosso garoto pensa sobre sua história, a lenda do Cavaleiro Dragão Causted. Porém, enquanto está absorto em pensamento, um som alto ressoa por todo o lugar. O aviso ecoa por toda parte, alertando as pessoas dos alojamentos próximos. Eda então fala que essa é uma ordem para a batalha, mas Taeo acha que foi rápido demais. No momento seguinte, uma fenda dimensional se abre diante deles, perturbando o espaço ao redor. Enquanto Taeo encara o portal, confuso, Eda diz que assim que ele passar por aquele portal, chegará ao local de espera, o lugar onde todos se reúnem antes da batalha começar. Alguns minutos depois, Taeo já havia trocado a skin de gamer para a de um verdadeiro guerreiro. Enquanto Eda ajeitava seu peitoral, nosso garoto estava quase tendo um ataque do coração. Ela então diz que chegou a hora, e comenta que a armadura caiu muito bem nele. Todo vermelho, Taeo se apressa em ir em direção ao portal, dizendo que está de saída. Mas logo escuta a voz de Eda chamando por ele, o que o faz rapidamente virar para trás. Então, Eda pede que ele, por favor, não morra. Um pedido sincero que deixa nosso garoto completamente comovido. Ele endireita a postura e comenta que, assim como ela disse antes, é muito difícil morrer com a bênção de Dum. Dito isso, Taeo se apressa e entra no portal rumo à área de espera. E, como num passe de mágica, assim que atravessa para o outro lado, um cenário diferente o aguarda. Mais uma vez, Taeo está cercado por um monte de bombados fedorentos. Ele fica surpreso em ver tanta gente, já pensando que essa deve ser uma baita batalha importante. Mas Taeo mal tem tempo de perceber o braço vindo em sua direção e levando um tapa nas costas. Ele se vira e vê quem foi o cara que quase pôs seus pulmões para fora, Bjorn. Nosso amigo Fortão diz que é bom encontrar Taeo novamente. Ele elogia o garoto, dizendo que está muito bem,
e pergunta se a valquíria que estava cuidando dele era bonita. Sem saber o que responder, Tael fica todo bobo em silêncio. Rindo da cara dele, Bjorn lhe dá outro tapa nas costas e diz que todas as valquírias são verdadeiras beldades. Em seguida, ele apressa Tael para encontrarem logo sua legião, pois a batalha de hoje terá um comandante diferente da de ontem. À frente do batalhão, já dá para ver que o comandante é casca-grossa. Estranhamente, ele lança um olhar sinistro na direção de Tael, perguntando se ele é um guerreiro de Idum. Diz que é estranho ver o garoto sozinho ali na frente e manda que ele vá para uma das filas. Sem muitas opções, Tael obedece. O comandante então corta as apresentações dizendo que seu nome é Ragnar, da Legião de Endal, e que hoje será o líder do grupo. O objetivo da batalha é recuperar o território tomado pelos Gnolls, e o destino deles é o centro do campo de batalha. Já de frente para o portal, Ragnar ergue sua espada e grita, guerreiros de Valhalla. Por Asgard e pelos 9 reinos. Assim, vemos a praça de espera de um ângulo diferente, onde vários portais já estão a postos. Antes de entrar no portal, Ragnar grita que sempre liderará na vanguarda e manda que todos o sigam e obedeçam suas ordens. Com essa atitude, todos os vikings cabeças de músculo começam a vangloriar Ragnar, enquanto Tairo lá atrás continua sem conseguir ver nada. Momentos depois, ao passar pelo portal, todos estão em uma cadeia de montanhas nevadas. Não demora muito para que os vikings entrem em um combate feroz contra os Gnolls. Aqueles que já estavam lutando percebem os reforços chegando para ajudar, e todos continuam pressionando as linhas inimigas. Porém, quando as linhas de ataque estavam prestes a avançar, eles escutam um uivo poderoso. No alto de uma colina próxima, um Gnoll enorme erguia o seu martelo. Os guerreiros lá embaixo, junto aos outros Gnolls, não entendiam o que estava acontecendo, até que, para a surpresa de todos, aquela coisa salta do alto da colina. Brandindo seu machado, ele usa o peso e a força somados à gravidade para desferir um ataque poderoso, jogando tudo pelos ares, inimigos e aliados. O sistema então reconhece o monstro lobo gigante como presa branca, pronto para fazer uma verdadeira bagunça no campo de batalha. Os vikings olham para aquela coisa e se perguntam se esse não é o líder dos Gnolls. Um careca mais desesperado lá atrás comenta que ele tem umas 4 ou 5 vezes a altura de um normal. Mas alguém logo grita para pararem de conversar e se prepararem para lutar. No exato momento em que o boss estava bem diante de um batalhão de guerreiros vikings, um portal surge atrás dele. De dentro do portal, uma voz grita ordenando o avanço. Assim, o exército liderado por Ragnar surge indo em direção à criatura. Só de sentir a aura daquela coisa, a animação da tropa vai embora na hora. Com o grande lobo branco vindo na direção deles, todo mundo percebe que deu merda. A cara de espanto daqueles coitados não foi à toa, um único golpe poderoso os fez decolar no ar, feito a equipe Rocket. Por outro lado, Tae observa tudo acontecer ainda na frente do portal. E, por mais que pareça transmitir confiança, na verdade ele está morrendo de medo com aquele enorme lobo bravo prestes a transformá-lo no lanche da noite. Recebendo aquela chuva de baba, Tae se pergunta quem foi o maldito que teve a ideia brilhante de abrir um portal bem ali. Então, para a luta de hoje, nós temos o líder dos Gnolls, o incrível Presa Branca. Enquanto do outro lado, o desafiante, o jogador profissional, o frágil Lee Tae-ho. Com tal luta acontecendo, nosso garoto pensa que precisa encarar isso como se fosse uma batalha contra um chefe de jogo. A primeira coisa que ele precisa fazer agora é focar na luta. Mas, no instante seguinte, ele perde a concentração ao ver o tamanho do martelo do lobão. Pensando bem, ele percebe que seu escudo com certeza não vai aguentar nem uma pancada daquilo. Sendo assim, desiste de usá-lo e parte para cima usando apenas sua espada. Antes do ataque, ele aproveita o momento para usar todas as runas que tem, mesmo que sejam só 5, e investe todos os pontos em agilidade. Logo em seguida, se prepara para o golpe que está prestes a cair sobre sua cabeça. O martelo, que mais parecia um moedor de carne, se aproximava rapidamente de Tae-ho. Mas, por mais que o golpe estivesse numa velocidade absurda, nosso garoto desvia no último instante. Só por isso, todos os vikings ficam impressionados. Mas, por mais que Tae-ho tenha conseguido escapar, os caras que estavam assistindo não tiveram a mesma sorte. Em fúria, o Presa Branca balança seu martelo desenfreadamente, acertando qualquer coisa que se aproximasse, enquanto Tae-ho corre sem olhar para trás. Ele pensa que só desviar não vai adiantar muito e se pergunta se deveria tentar atacar as pernas do bicho. Mas antes que pudesse tentar, lá do meio da multidão alguém grita a mesma ideia. Assim, os guerreiros correm em direção ao Presa Branca mais uma vez para uma nova investida.
No entanto, o resultado é o mesmo, todos são arremessados para longe em um único ataque. Taiho então pensa que definitivamente vai mirar em outro lugar. Mas ele devia estar mais preocupado em desviar da próxima martelada vindo na sua direção. Com pouco tempo até o golpe atingi-lo, ele fica com apenas uma opção restante. Então, ele ativa sua saga da investida do guerreiro como uma tormenta. Com isso, ele ganha força suficiente para saltar para cima, fugindo do ponto de impacto. A criatura procura pelo garoto escorregadio que escapou da martelada, mas mal sabia ela que Taiho já estava pronto para um contra-ataque vindo dos céus. Naquele momento, ele pensa que precisa sobreviver nesse campo de batalha, movido pelas palavras de Eda e pelo desejo de vê-la novamente. Então, lembra do conselho que ela deu mais cedo, o momento em que disse que o poder de invocar e desenvolver uma saga depende inteiramente dele. Mas antes que o flashback dramático de morte terminasse, Taiho grita com o sistema mandando ele calar a boca, porque ele não pretende morrer hoje. Voltando à batalha, Taiho pensa sobre sua saga, a investida do guerreiro é como uma tormenta. Ela não é nada além de um aumento de velocidade de movimento, mas ele se pergunta o que aconteceria se usasse isso em um pulo vertical. Naquele momento, Taiho respira fundo, vira o corpo para baixo e então ativa sua saga, chutando o ar com tanta força que ele simplesmente usa o Rokushiki. Ele cai em direção ao chão numa velocidade assustadora, como se fosse um meteoro. Por fim, o golpe acerta em cheio a cabeça do Presa Branca, que é atingido brutalmente. Já no caso de Taiho, ele não teve tanta sorte. Atinge o chão com tudo enquanto fica na famosa posição Yancha. Mesmo com o rosto arrebentado pela queda, sua espada está fincada no olho do Presa Branca. Ele pensa que, sem dúvidas, só não está morto agora por causa da bênção de Idun. Se erguendo novamente, Taiho percebe que finalmente tem uma chance de finalizar aquela coisa. O problema agora é a falta de uma arma. Então, ele começa a forçar sua saga de alguma maneira, e assim, uma nova saga é escrita. A espada do guerreiro. Com a nova espada em mãos, ele dá um salto em alta velocidade em direção ao Presa Branca desnorteado. Com sangue nos olhos, grita enquanto cai a toda velocidade para o golpe final. Somos então levados a um lugar totalmente diferente do que vimos até agora. Alguém observava Midgard diretamente do espaço. Uma mulher de pé, diante de uma mesa, move uma peça enquanto comenta que estão ganhando. Ela possui uma beleza exuberante que se destaca no ambiente. Enquanto se curva, diz. A valquíria Hasgrid cumprimenta Odin. Mas uma voz vinda de um corvo responde. É Hugin quem está aqui, não ele. E, claro, para quem não sabe, Hugin e Munin são os corvos de Odin, cujos nomes significam pensamento e memória. Hasgrid suspira, recompõe sua postura e continua o relatório. Odin pergunta se houve algum destaque nesse último grupo. Hasgrid fica pensativa por um momento, o que o faz questionar se não teve ninguém digno dessa vez, o que não o surpreenderia, já que esses são os guerreiros da classe mais baixa. Mas, para surpresa dele, Hasgrid responde que, na verdade, surgiu um indivíduo interessante entre eles. Voltando à luta, Taiho está atônito, com sua espada fincada em algo. Logo, o silêncio do campo de batalha é substituído pelos gritos animados dos vikings comemorando a vitória. Taiho, por outro lado, se ergue do chão com dificuldade, ainda meio tonto depois do último ataque. Seus olhos, antes abatidos, encaram os guerreiros alvoroçados, e ele percebe que aquela cena era exatamente como as que via enquanto vencia seus campeonatos no passado. Voltando a si, observa a espada em sua mão e a reconhece como a presa rúnica, uma das poucas espadas únicas e poderosas do servidor em que jogava, mas que com o tempo se tornou uma arma de nível mais baixo. Ele se pergunta se é nesse nível que está agora. Com um olhar sério, Taiho decide que quer continuar ouvindo os guerreiros celebrarem suas vitórias, então, ergue a espada, decidido a se tornar Li Taiho, o deus da guerra. Aquele que alcançará o topo de Valhalla. Logo em seguida, uma mão enorme segura seu ombro e o parabeniza pelo bom trabalho. Mas nosso garoto bufa, dizendo que aquele deveria ter sido o último quadro. Ignorando o comentário, Bjorn diz que Taiho parece ter melhorado no uso das sagas. Taiho responde que isso é graças a ele, e Bjorn ri, dizendo que foi incrível quando ele criou uma espada bem no meio do ar. Taiho comenta que foi a primeira vez que conseguiu fazer isso, e que parece até poder fazê-la desaparecer e reaparecer quando quiser. Bjorn, animado, diz que está empolgado para se mexer de novo, mas Taiho, confuso, pergunta se eles já vão voltar. Bjorn explica que não, o objetivo agora é aquela fortaleza ali adiante, e até conquistarem o local, vão permanecer por aqui.
Taiho, é claro, não parece nem um pouco animado com a ideia de acampar nesse fim de mundo. Horas depois, o pessoal já havia montado um grande acampamento em meio às montanhas. Dentro de uma das barracas, ouvimos alguém bocejando alto. Lá dentro, Taiho cai na cama, dizendo que foi um longo dia, e que nem acredita que só se passou um dia desde que chegou ali. Logo, a barraca é tomada por um silêncio agonizante, deixando Taiho pensativo. Ele se pergunta o quanto ficou mais forte desde que chegou a Valhalla. Erguendo a mão para o alto, um círculo mágico brilhante surge. Em seguida, letras do antigo alfabeto rúnico aparecem no ar. O sistema traduz automaticamente: Saga do Guerreiro Imortal, taxa de assimilação, 5%. Além disso, Taiho possui 27 runas de rank menor e 2 de rank inferior. Ele percebe que a taxa de sincronização melhorou e que ganhou um espaço extra na saga, o que significa que agora pode usar 2 sagas ao mesmo tempo. Mas sua empolgação logo é interrompida quando um guerreiro chega chamando por ele. Com um sorriso sugestivo, o barbudo diz que ele tem uma visita, e isso já deixa Taiho preocupado. Ao sair da barraca, vários guerreiros parecem super contentes com nosso herói por alguma razão. Sem entender nada, Taiho se pergunta o que deu neles e por que estão agindo de forma tão estranha. Mas, à medida que caminha, sua visão é atraída para algo mais à frente. Ele começa a suar frio, nervoso, cheio de antecipação. E dá para entender o motivo, porque a pessoa que estava ali, esperando por ele, não era ninguém menos que nossa valquíria dos cabelos vermelhos, Eda. 5 minutos depois, estamos dentro da barraca de Taiho, onde Reda pedia desculpas, e nosso garoto não entendia ao certo o porquê daquilo. Ela pede que ele, por favor, mostre todas as conquistas que teve em vida. Taiho não sabia que isso era possível, mas Reda explica que só acontece se ele quiser. Depois de uma rápida confirmação, aparece um rolo de pergaminho tão grosso quanto o braço de Bjorn, mostrando as inúmeras conquistas que Taiho teve com seu personagem, o que foi um verdadeiro choque para Reda. Ela logo volta a se desculpar por não ter reconhecido uma pessoa tão grandiosa, e por ter agido de forma superior. Pede perdão várias vezes por isso, mas Taiho tenta tranquilizá-la. Porém, Reda chorava arrependida, e Taiho percebe que, mesmo chorando, ela consegue ser fofa. Ainda assim, pensa que precisa se apressar em explicar o que aconteceu. Depois de um tempo, Taiho conta tudo sobre suas conquistas e sobre o jogo de onde elas vieram. Reda, curiosa, pergunta mais sobre esse tal jogo, e Taiho explica, de forma bem preguiçosa, que as conquistas vieram de um mundo virtual. Ela fica ainda mais confusa, mas entende o básico, e diz que, de toda forma, ainda é verdade que ele conquistou tudo aquilo, o que por si só já é algo incrível. Essa conclusão rápida deixa Taiho surpreso. Ele se lembra de todas as críticas que recebia por jogar, de como diziam que ele só conseguiu isenção do serviço militar por causa de um esporte que não é esporte. Mas, no fim, era reconfortante perceber que, mesmo após a morte, ele ainda encontrou alguém que valorizava seus feitos. Reda então volta ao assunto das sagas, afirmando que não há um limite máximo de quantas ele pode ter. Mas, no nível atual em que está, sempre que cria uma saga, precisa esperar um tempo para conseguir fazer outra. Por isso, deve pensar com cuidado para não acabar criando algo inútil para a situação atual. Sabendo disso, Taiho já abre seu sistema Asgard enquanto pensa em criar uma saga realmente útil. Resumindo, as sagas atuais dele são Guerreiro Imortal, sincronização com as habilidades de Causted, investida de um guerreiro como uma tormenta, melhoria de velocidade, e Espada do Guerreiro, que literalmente cria uma das armas de Causted. Então ele pensa que deveria ter, ao menos, uma habilidade de ataque, se esse for o caso. Ele fica pensativo por um momento, ponderando qual seria a melhor habilidade para agora. Então, decidido, cria a saga que mais precisa no momento, os Olhos de Dragão que enxergam através de tudo. Mas essa nova saga empolga Taiho até demais, assustando a pobre Reda. Ela pergunta se ele já se decidiu, e Taiho tira os óculos dizendo que sim, explicando que essa saga permite ver através dos laços, como se fosse uma interface de jogo. Ele diz que isso permite conhecer as pessoas em detalhes, ver através delas e até suas profundezas mais escondidas. Mas ele acaba percebendo que essa habilidade passou um pouquinho da conta, e explode de alegria, deixando Reda preocupada. Algum tempo depois, Taiho já está todo enfaixado, enquanto Reda comenta que pensou por um momento que a cabeça dele tinha explodido. Meio nervoso, Taiho diz que foi estímulo demais para ele. Reda então avisa que ele precisa se aprontar, porque está quase na hora de irem. Ela se apressa em dizer que Taiho é incrível, e que se tornará alguém extraordinário no futuro.
Pulando para abraçá-lo, diz que ele é seu amuleto da sorte, feliz por ele ter se juntado à Legião de Dum. Mas, ao sentir o cheiro doce da garota, Taiho tem outro ataque, explodindo em fumaça de novo, só que dessa vez em uma escala ainda mais assustadora. Algum tempo se passa após a saída de Reda, e outra pessoa vai na direção da barraca de Taiho. Um cara de cabelos verdes entra, chamando por ele. Taiho, agora com um balde na cabeça, pergunta o que está acontecendo. Mesmo com a situação estranha, o verdinho se apresenta como Rolf, pertencente à Legião de Ulur. Direto ao ponto, ele diz que faz parte da unidade de Ciri, que vai se juntar à unidade de Ragnarok, e veio buscar Taiho, já que todos se reuniram no posto da sua unidade. Sem entender muita coisa, Taiho acaba usando novamente seus olhos de dragão, vendo o nome Rolf, com o apelido de Caçador de Lobos. Mas ele paga o preço por usar a habilidade sem pensar, e, virando-se para vomitar, pensa mentalmente que vai deixar essa porcaria desligada até ser realmente necessária. Depois de se recuperar, eles seguem juntos até o outro assentamento. Rolf comenta que tem inveja de Taiho por receber a visita de uma valquíria, mas também admiração por ele ser tão legal. Diz que, se tivesse recebido uma visita dessas, se gabaria para sempre. É então que cai a ficha pro nosso amigo Nerdola. A cena de mais cedo foi como se ele tivesse recebido a visita de uma celebridade. Ele pensa que essa deve ser a melhor parte de estar na Legião de Dum. Mudando de assunto, Taiho pergunta qual é a bênção da Legião de Ulur. Rolf responde mostrando 2 dedos. A primeira é furtividade, e a segunda, rastreamento, sendo que, no começo, precisa escolher uma delas, mas eventualmente vai dominar ambas. No caso dele, escolheu a furtividade, e desaparece pouco a pouco enquanto fala. Explica também a segunda habilidade, que é literalmente uma técnica de rastreamento, capaz de encontrar um alvo até mesmo pelo menor dos rastros. Enquanto Taiho diz que entendeu, eles chegam a um grande acampamento com uma fogueira no centro. Rolf vai até a capitã e se apresenta, dizendo que trouxe o querido Li Taiho. Mas a cara de Taiho era de puro espanto, pois essa era a primeira mulher que via nesse lugar, e uma bem bonita por sinal. Ele acha isso incomum, já que não tinha visto outra mulher que não fosse uma valquíria por ali. Meio sem jeito, se apresenta, e a capitã levanta perguntando se ele era o cara que acabou com o Gnaul gigante mais cedo. Diz que é um prazer conhecê-lo, mas, à medida que se levanta, Taiho sente um arrepio na espinha, se perguntando que aura intimidadora era aquela, porque ela parecia maior que qualquer outro guerreiro dali. Ela explica que a comandante-chefe vai chegar logo, e manda que ele espere ali. Taiho rapidamente entra em posição, respondendo com um sim. Nesse momento, Taiho usa os olhos de dragão e descobre que o nome dela é Ciri, com o apelido de caçadora de humanos, o que explica todo aquele carisma intimidador. De repente, uma baita luz surge no céu escuro. Os bárbaros logo percebem que isso significa a chegada de uma valquíria. E sim, era exatamente ela, a mesma que conversou com Ode há pouco tempo. Como esperado, ela faz uma entrada digna de um ser divino. Taiho, impressionado com tanto brilho, percebe que se trata da valquíria Hasgrid. Ao ver o apelido Princesa de Gelo, ele deduz que deve ter sido dado pelos guerreiros. Hasgrid se apresenta como membro da Legião de Odin, responsável pela batalha que está por vir. Explica que, com a morte de Ragnarok, a unidade dele foi integrada à unidade de Ciri. Olhando diretamente para Ciri, Hasgrid diz que estará contando com ela, e Ciri responde que honrará seu dever. Logo em seguida, Hasgrid invoca um pergaminho translúcido, dizendo que assistiu aos feitos incríveis deles naquele dia e que os guerreiros de grande contribuição seriam recompensados. O primeiro nome chamado é, claro, o de nosso jogador profissional, o guerreiro que sozinho derrotou o líder dos Gnolls, o Presa Branca. Como recompensa, ele receberia uma bolsa de moedas de ouro, uma runa e 10 pontos de contribuição para sua legião. Tentando se controlar para não sorrir, Taiho pensa que está começando a ficar famoso por aqui. Mas seus pensamentos são interrompidos quando os bárbaros começam a chamá-lo de aquele que recebeu a visita da valquíria. Em segundos, os brutamontes se aglomeram ao redor dele, impressionados com tal feito. Taiho mal podia acreditar que receber a visita de uma valquíria rendia mais prestígio do que derrotar um chefe. Hasgrid então manda todos ficarem quietos e anuncia que, no dia seguinte à tarde, começará a conquista da fortaleza. Para isso, usarão uma estratégia chamada Chuva de Aço, e todos os guerreiros presentes participarão. Os bárbaros começam a gritar de empolgação, mas Taiho, sem entender nada, pergunta a Rolf o que diabos é essa tal chuva de aço. O verdinho faz uma cara de bunda e responde: também não faço a menor ideia.
No outro dia, já podíamos ver Hasgrid supervisionando o campo de batalha junto ao enorme exército de bárbaros que avançava com tudo. Diante da imensa fortaleza, ela dá a ordem para o ataque. Então, vemos os dois exércitos prestes a se chocar, mas, dessa vez, os bárbaros pareciam mais bem preparados do que da última. Enquanto isso, lá de cima da fortaleza, o chefe observava tudo com um olhar sanguinário. Lá embaixo, a batalha seguia ferozmente, com ambos os lados pressionando um ao outro, mas à medida que o tempo passava, os bárbaros ganhavam mais e mais território. Voltamos então à noite anterior, quando o plano foi explicado. A ideia era ganhar vantagem com o foco do inimigo estando na linha de frente, dando a chance das unidades escalarem a fortaleza e abrirem o portão principal. Mas Ciri se atentou ao fato de que, para abrir os portões, teriam que chegar até a sala de controle da runa mágica. Rolf, usando seu cérebro minúsculo, deduziu que eles iriam escalar a muralha durante a tal chuva de aço, mas Taiho percebeu que ele só estava fingindo ser esperto. O que realmente incomodava Taiho era entender como essa tal chuva de aço funcionava. Será que era magia de teletransporte ou algo assim? Voltando ao momento presente, Taiho finalmente descobre o que de fato era essa chuva de aço. Eles foram colocados dentro de um barril gigante que logo seria arremessado para dentro das linhas inimigas. Sim, basicamente um barril de goblins do Clash Royale. Rolf pergunta se Taiho não estava animado, mas sabendo que as chances de sair vivo dessa eram mínimas, ele estava tudo menos animado. Um dos bárbaros grita que logo estará em Valhalla, mas Taiho lembra. A gente já tá aqui, cara. Um outro bárbaro então toca uma corneta, sinalizando que estavam se preparando para o lançamento. Aos poucos, as laterais dos barris começam a se fechar, e, à medida que se fecham, o desespero de Taiho só aumenta. Ele chega a clamar pela ajuda de Idun. Os barris são então carregados dentro de um gigantesco canhão apontado direto para a fortaleza. Logo o canhão é disparado, os arremessando a uma velocidade absurda. Enquanto os bárbaros gritavam animados com esse voo suicida, Taiho estava aterrorizado com a chance de morrer de novo. E não era só um barril, mas vários sendo lançados direto contra a muralha. O pouso? Mais do que turbulento. Um verdadeiro passeio de barril desgovernado. De cima, dava para ver que todos os barris chegaram ao destino. Os compartimentos se abrem ao som de "Obrigado por voar na companhia aérea de Asgard." Mas dava para notar que, além de Taiho, outros também não tiveram uma aterrissagem muito agradável. Ciri, por outro lado, já estava pronta para a batalha, avisando que os inimigos estavam se aproximando. Só que, diferente do esperado, os inimigos dessa vez não eram os cães sarmentos. Com a aparição de uma sombra gigantesca, se revela um enorme enxame de insetos. E para piorar ainda mais, o lugar onde eles caíram estava completamente infestado dessas criaturas. Ciri tenta tranquilizar o grupo, dizendo que esses insetos normalmente andam em grupos de 5, e que, se derrotarem o líder, os outros viram criaturas sem cérebro. Mas Rolf percebe que todos os bichos são praticamente iguais, o que tornava impossível saber qual era o líder. Mas é para isso mesmo que o nosso garoto tá aqui. Sem demora, Taiho ativa seus olhos de dragão, revelando rapidamente qual era o inseto certo. Um deles tinha um adereço resistente. Ele grita que consegue diferenciar os monstros com sua saga, e Ciri corre na direção dele, se posicionando bem na frente, de um jeito até íntimo demais. Sem enrolar, ela manda Taiho apontar quais são os líderes. O bobão não entende, e ela repete, mandando ele apontar com o dedo. Em seguida, Ciri ordena que os outros foquem nos insetos que ele indicar. Taiho rapidamente entende o plano, ativa os olhos de dragão e começa a apontar. Logo, uma chuva de flechas acerta os alvos certos, primeiro nos olhos, depois na cabeça. O massacre dos insetos começa, e a moral dos bárbaros é restaurada. Nossa dupla de artilharia continua disparando sem parar, enquanto os guerreiros terminam de eliminar os insetos desnorteados. Até que, por fim, o último inseto líder cai. Os outros, sem seus chefes, fogem em desespero, e o cerco é finalmente rompido. Mas como estamos em guerra, o inimigo não daria trégua tão cedo. Logo soa uma corneta, mobilizando um enorme exército de gnolls que avança em direção ao time de infiltração. Ciri rapidamente ordena que separem os esquadrões. Ela manda Rolf cuidar da linha de frente enquanto ela vai até a sala de controle. "Estou confiando isso a você, guerreiro de Idun", diz Ciri. E Taiho, determinado a não decepcionar, responde: "Pode deixar comigo." O esquadrão de infiltração, formado basicamente pelos reservas dos reservas, é montado rapidamente.
Rolf agarra Tai-Ho pelo ombro e manda ele ficar perto. Logo em seguida, ativa a bênção de Urur, furtividade, e o grupo consegue furar o bloqueio inimigo com facilidade, chegando mais perto do objetivo. Um dos guerreiros comenta que memorizou o mapa do lugar, e que ali havia uma porta secreta. Ele pressiona um tijolo na parede, revelando uma passagem escondida com uma escada. Segundo ele, aquela era uma rota temporária para a sala de controle. Sem mais enrolação, eles descem as escadas e dão de cara com algo que parece uma catacumba antiga. Mas Tai-Ho já começa a ter dificuldades, tirando teias de aranha extremamente pegajosas da cara e resmungando. Por que tem tanta porcaria grudenta aqui embaixo? Olhando em volta, percebe que o lugar está completamente abandonado. E, ignorando o fato daquela teia normalmente gigante ainda estar grudada em seu rosto, segue o caminho junto aos bárbaros. Mas algo me diz que eles não são os únicos andando por esses corredores estreitos e subterrâneos. Enquanto avançavam cada vez mais fundo pela passagem, Rolf pediu que todos ficassem atentos. Tanto Tai-Ho quanto o Carequinha responderam afirmativamente, mas o terceiro se manteve em silêncio, e isso porque ele já tinha virado a primeira vítima da aranha gigante que os observava nas sombras. Tai-Ho grita que aquilo é uma aranha-lobo, mas o Careca retruca dizendo que aquilo é grande demais para ser uma aranha. Rolf, por outro lado, percebe que a criatura devia estar morrendo de fome, já que devorou o soldado em um instante. Só que as coisas pioram ainda mais quando Tai-Ho grita avisando que não era só uma. Assim que a luz das tochas alcança mais à frente, uma enorme quantidade de aranhas se revela, com o chão vermelho brilhando por toda a passagem. Tai-Ho respira fundo e tenta se acalmar, procurando os pontos fracos delas com seus olhos de dragão. Ele descobre que aquelas criaturas são especializadas em veneno paralisante, e sua fraqueza é o fogo. Sabendo disso, Tai-Ho não perde tempo e invoca a saga da espada do guerreiro, o que surpreende Rolf, afinal, ele literalmente fez uma espada surgir do nada. Mas, inesperadamente, Tai-Ho não usa a espada para se defender, ele a arremessa para cima, fazendo a lâmina voar direto na direção das aranhas famintas. Então, mentalmente, ativa a habilidade especial da presa rúnica, e a espada começa a emitir chamas, explodindo ao entrar em contato com as criaturas. Corram enquanto ainda dá tempo! Grita Tai-Ho. Enquanto fogem, Rolf pergunta se ele é algum tipo de mago, e o gordinho quer saber o que ele vai fazer sem a espada. Tai-Ho só responde: posso fazer outra, se precisar. Começa então um verdadeiro jogo de pega-pega com aranhas, que Tai-Ho encara como se fosse uma partida de Pac-Man. Depois de muita correria, eles avistam uma porta, e Tai-Ho grita: depois que passarmos por ali, estaremos seguros. Tai-Ho e Rolf são os primeiros a atravessar, e quando o gordinho está prestes a passar, eles gritam para fechar a porta. Mas uma das aranhas consegue entrar antes que consigam trancar. Dentro do salão, eles percebem que não estão sozinhos, mas Tai-Ho parte para cima da criatura faminta, gritando desesperado para que os outros tranquem a porta logo. No fim, conseguem fechar a entrada e impedir que mais aranhas invadam o local. Por sorte, Tai-Ho também consegue lidar com a aranha que entrou, e depois de toda essa correria, o grupo cai exausto no chão, arfando por ar. Tai-Ho, igualmente ofegante, pergunta: essa é a tal sala de controle? E é aí que vemos a enorme sala de controle de runas. Rolf confirma, explicando que aquela era a sala de controle de emergência, também conhecida como a sala escondida da fortaleza. Tai-Ho então pensa que não era surpresa o caminho até ali ser tão difícil, afinal, não havia ninguém guardando esse lugar. Sem perder tempo, Rolf coloca o medalhão sobre a mesa e diz que precisam abrir logo o portão da fortaleza para minimizar as baixas. Assim que o disco verde encosta no painel, um enorme feixe de luz é emitido, e uma voz anuncia o reconhecimento da chave de autorização. De repente, uma figura feminina surge do painel, flutuando graciosamente. Ela dá boas-vindas e se apresenta como o sistema da Fortaleza Negra, pedindo que emitam o comando desejado. Mas, sinceramente, Rolf e Tai-Ho pareciam mais interessados na aparência do avatar do que em salvar o pessoal lá fora. Você não tava com pressa, provoca Tai-Ho. Voltando à realidade, Rolf se apressa e ordena: abra o portão da fortaleza. Só que, sem especificar direito, o sistema começa a abrir o portão errado, justamente o que estava atrás deles, com milhares de aranhas do outro lado. Em pânico, eles gritam juntos: não esse! O portão da fortaleza! Depois de muito sufoco e alguns danos causados pelas aranhas que escaparam, Rolf finalmente confirma a conclusão da missão: o portão da fortaleza estava aberto. Agora, bastava proteger a sala até que o exército principal tomasse o controle.
Com o alívio momentâneo, Rolf tem a brilhante ideia de passar o tempo falando sobre mulheres. Mas o avatar do sistema os interrompe avisando que um intruso se aproxima rapidamente da sala de controle. Antes que pudessem se preparar direito, a porta é arrombada com tudo, e surge um enorme gnoll, o que surpreende o grupo. Eles não acreditam que aquela coisa passou pelas aranhas e por uma porta de aço com tanta facilidade. Ao olharem além da porta, percebem que o lobão matou todas as aranhas no caminho, e agora olhava diretamente para eles, cheio de ódio. Era o boss final da vez, um gnoll de elite, conhecido como Olhar Sangrento. Furioso, ele grita chamando o grupo de ratos de Valhalla e promete parti-los em pedacinhos. A simples aura assassina da criatura já era suficiente para fazer o grupo todo tremer de medo. Mas Taiho, movido pelo seu eterno senso de gado guerreiro, pensa que precisa vencer aquilo para poder ver Reda de novo. Então, todos partem para um ataque direto, quase suicida. O boss reage na hora, girando feito uma Beyblade demoníaca com seu martelo esmaga-crânios, acertando o gordinho com tudo. O impacto é tão forte que distorce o ar ao redor, e o coitado é lançado com tanta força que quase atravessa a parede. Logo em seguida, o monstro procura o nanico do grupo. Mas Taiho já estava em cima dele, pronto para repetir o ataque aéreo da luta anterior. Ele ativa seu estigma, pisa no ar e despenca em alta velocidade contra o boss, mas o gnoll, calmo e confiante, simplesmente larga o martelo no chão e se vira. Percebendo que foi descoberto, Taiho se desespera, e o boss o agarra em pleno ar, revidando com um salto colossal. Ele o arremessa com tudo contra o chão, usando uma técnica chamada bate-estacas do caixão de pedra, um golpe devastador. Rolf, vendo aquilo, grita por Taiho, completamente apavorado. E dá para dizer que o golpe realmente fez um belo estrago nos órgãos internos do nosso herói. Taiho começa a perder a consciência enquanto sente uma sensação quente e estranha, e é aí que um brilho cegante surge bem diante do seu rosto, fazendo-se perguntar se era assim que se morria. Porém, a luz é barrada por uma enorme pata que estava prestes a esmagar sua cabeça contra o chão. Nosso garoto então percebe que não era a morte, mas que, se continuasse assim, ia testemunhá-la em primeira mão. Rolf, por outro lado, não estava disposto a ver seu colega virar uma poça vermelha. Ele ativa sua saga da flecha de fogo, disparando uma flecha flamejante que acerta o lobinho em cheio, causando uma enorme explosão. Logo em seguida, ele grita para Taiho e o soldado careca se juntarem a ele rapidamente. Mas, com o pelo todo chamuscado, o olho sangrento rosna dizendo que vai parti-los em pedacinhos. No entanto, o chefão hesita por um momento antes de atacar, usando seu único neurônio para decidir se matava primeiro o arqueiro irritante ou o nanico. Mas ao olhar para o corpo do garoto, ele vê Taiho estirado no chão. Chegando mais perto, o malandro percebe que o garoto estava se fingindo de morto para enganar o lobinho, e por algum milagre do destino o olho sangrento realmente cai na encenação. Ele então se vira na direção de Rolf, dizendo que o próximo a ir pro time do Vasco seria ele. Sem querer virar por Ed bárbaro, Rolf manda o dane-se e decide usar aquilo. Ele carrega sua besta com 3 flechas e se posiciona para lutar, mas é nesse momento que Taiho se levanta do chão, todo arrebentado e sentindo uma dor infernal por todo o corpo. Ainda assim, ele se vira pro lobinho com os olhos cheios de determinação e diz que ainda não morreu. Usando novamente a investida do guerreiro, Taiho avança como uma tormenta, voando numa velocidade absurda em direção ao lobinho. Ele passa entre as pernas da fera, e só se ouve o som de algo sendo cortado. Quando Taiho aterrissa, Rolf não acredita no que está vendo. Nosso garoto acabou de dar uma de veterinário e simplesmente castrou o olho sangrento. Um golpe que, com certeza, foi um acerto crítico no boss dessa fase. O lobinho cai de joelhos gritando de dor e segurando o que restou da sua ferramenta. Mesmo Rolf e o carequinha ficam sem acreditar no tamanho da crueldade de Taiho. Ainda assim, Rolf fala para ele cuidar logo dos ferimentos, antes que desmaie de vez. Logo depois, Taiho se aproxima do gnoll derrotado, erguendo os braços e dizendo que, como um colega homem, sente muito pela perda da ferramenta. Ele ativa novamente a saga da espada do guerreiro, mas dessa vez a arma começa a tomar uma forma totalmente diferente do habitual, e Taiho mal acredita no que está vendo. Ele acabou de invocar o esmaga-crânios. Empolgado para testar sua nova arma, ele decide usar a cabeça do olho sangrento como alvo do seu marretão. O golpe causa um baita estrago, e quando a poeira baixa, só o silêncio permanece dentro da câmara. Com a morte do chefe inimigo, os 2 brutamontes ficam empolgados e pulam em Taiho para dar um abraço enquanto gritam Puridum. Só que nosso garoto, absorto com a tela do sistema à sua frente, percebe tarde demais que está prestes a ser esmagado num abraço mortal.
Assim termina o cerco da Fortaleza Negra, com a vitória dos guerreiros de Valhalla. A cena então corta para outro lugar, mostrando o corpo congelado do boss Juba Congelada, sendo erguido por um guerreiro todo empolgado que grita por Thor. É explicado que Juba Congelada era o último chefe da Legião de Gnolls, derrotado em batalha por Brash, da Legião de Thor. Logo vemos um dos corvos de Ode sobrevoando o campo de comemoração dos bárbaros. Através dos olhos da ave, o próprio Ode observa e se pergunta se Hasgrid estava querendo dizer que, ao invés de Brash, ela estava mais interessada naquele garoto chamado Li Taiho. Com isso, a noite chega. No acampamento, Reginleif anuncia que os guerreiros conquistaram mais uma vitória. Erguendo um copo, ela ordena que todos aproveitem a noite, pois merecem, uma ordem que deixa os bárbaros mais do que felizes em cumprir. Assim, eles dão início ao grande banquete pós-batalha. Enquanto isso, Taiho não parecia muito interessado, contemplando a vista e pensando sozinho sobre algo. Então alguém se aproxima perguntando se ele está bem. Taiho responde sinceramente que sente como se fosse morrer de tanta dor. Rolf comenta que ele teve muita sorte, afinal, depois de ser esmagado daquele jeito, estar vivo já era um milagre. Logo, outra pessoa se junta à conversa, a beldade comandante Ciri. Ela elogia o desempenho do esquadrão, dizendo que foi essencial para a vitória daquele dia, e oferece uma bebida. Rolf, sempre o gado, aceita sem pensar duas vezes, dizendo que sempre quis beber com a capitã. Mas logo uma montanha de bárbaros cai sobre ela dizendo que também quer. Com todos servidos, nossa linda capitã ergue o copo e grita, por Valhalla. Já os gados dedicam o brinde à incrível capitã Ciri, o que deixa Rolf irritado e Taiho um pouco incomodado. Ainda assim, o garoto fica pensativo com as palavras dela. Até então, ele achava que Ciri era fria e distante, mas agora via que ela também podia mostrar um sorriso tão bonito quanto o de qualquer garota. Mas o clima leve não dura muito, Rolf logo começa a contar a história da missão de infiltração, chegando até o momento em que Tael dividiu a ferramenta do chefe em duas metades, o que deixou até os bárbaros de cabelo em pé. Nisso, algum tempo se passa, ainda na cidadela da Fortaleza Negra, onde os bárbaros seguravam tochas nas mãos. Um deles corria a toda velocidade em direção a outro bárbaro careca que estava mais à frente, e quando se chocam, é uma explosão de suor, gritando que a festa continua. E, de fato, a festa estava a todo vapor, tinha pista de dança, DJ e tudo mais. Uma cena tão absurda que faz a gente repensar qual é o gênero dessa história. Taiho, perdido no meio daquela loucura, se perguntava quando aquilo tudo ia ter fim. Então, um dos bêbados sugere fazerem algo divertido, mas os outros em volta percebem a esquisitice e caem para cima dele, dizendo que mostrar uma coisa dessas ali seria problemático demais. No entanto, nosso garoto acaba recebendo mais uma visita inesperada, dessa vez, de Hasgrid. Mas, para surpresa de Taiho, ela não veio sozinha. Atrás dela, estava alguém especial. Os bárbaros, claro, param a briga na hora para ver o desfecho da cena, percebendo que era uma visita tarde da noite. Hasgrid então anuncia que trouxe uma visita, revelando que era Reda, toda tímida lá atrás. Ao ver isso, o bando de bárbaros já entende tudo errado, tocando a corneta e parabenizando Taiho, que fica completamente envergonhado e chama Reda para irem a outro lugar. Enquanto os dois pombinhos saem, os cérebros de músculo gritam que a juventude é mesmo linda. Mas Hasgrid corta a empolgação e dá a ordem, a unidade de Ciri tem uma missão importante amanhã, então é para todo mundo dormir agora. O clima cai na hora, deixando os brutos tristes, mas obedientes. Na cena seguinte, já amanhece. O sol brilha forte sobre a Fortaleza Negra, e nosso garoto aparece bocejando, ainda cheio de sono e visivelmente cansado. Logo, os bárbaros se aglomeram perto dele, perguntando como foi a noite dele com a Valquíria. Taiho, sem saber onde enfiar a cara, diz que não pode contar, porque pediram para manter segredo, e, claro, o pessoal entende errado, achando que realmente rolou alguma coisa. Taiho nega, todo envergonhado, mas eles percebem um novo colar em seu pescoço. Nesse momento, a capitã Ciri aparece, mandando o bando de idiotas prestarem atenção. Ela anuncia que, a partir de agora, eles têm uma missão especial. O alvo está a leste da Fortaleza Negra, a Mina dos Anões. Ciri explica que, quando os Gnolls tomaram a fortaleza, os anões selaram a mina e se esconderam, e desde então não houve notícias deles. A missão é ir até lá e checar a situação por conta própria. Taiho pergunta se os anões são aqueles baixinhos mestres em forjar armas, e Rolf confirma, acrescentando que eles também adoram cerveja, o que o deixa animado com a ideia de uma boa bebida depois de tanto tempo.
Tai-ho, no entanto, lembra que ele já bebeu ontem mesmo. Rolf ri e comenta que os anões são os homens entre os homens, e até as mulheres têm barba. Seri corta o papo e manda ele calar a boca para continuar ouvindo. Ela explica que o caminho até a mina é longo e cansativo, e, enquanto segura o enjoo, diz que, para encurtar a viagem o máximo possível, eles vão usar como transporte o relâmpago negro. Todos, como sempre, fazem um baita alarde, já que ninguém faz a menor ideia do que é isso. A história então volta à noite anterior, no momento em que Reda visitou Tai-ho. Ela pediu que ele mantivesse segredo e disse que tinha algo para dar a ele, o que fez o coração do garoto bater igual tambor de escola de samba. Mas, no fim, não foi o que ele imaginava. Reda estende a mão e entrega um colar com o símbolo da maçã dourada. Ela explica que o colar aumenta o efeito de regeneração, e também entrega uma pequena bolsa contendo um fragmento da mesma maçã, que pode ser usado para desintoxicar, remover maldições, curar ferimentos e até como cosmético. Por fim, ela chega bem perto e dá um beijo na testa de Tai-ho, pedindo que a deusa Idun olhe por ele. Mas, vendo a situação atual do garoto, talvez ele precise mais da ajuda da deusa do que da bênção dela. Logo depois, já na mina dos anões, vemos vários caixões fincados na neve. Tai-ho, depois de muito esforço, finalmente sai de dentro de um deles, se perguntando se ainda estava vivo. Ele olha em volta e não esperava nada normal, mas também não imaginava que iam lançá-los dentro de caixões. Observando o estado dos companheiros, percebe que aqueles caixões em breve poderiam ser usados do jeito certo. Ele então conclui que só não está morto de novo por causa do colar que ganhou de Reda. Depois de um breve momento para o pessoal se recompor, todos já estavam de pé diante da mina. Mas algo estava errado, o portão estava completamente escancarado. Eles se perguntam se caíram numa armadilha, mas, mesmo desconfiada, Seri decide que vão entrar assim mesmo. Lá dentro, alguém comenta que o lugar é muito escuro, outro diz que os anões não gostam de luz, e mais um completa dizendo que existe um rumor de que eles viram pedra se pegarem luz do sol. Outro guerreiro entra na brincadeira e pergunta se eles também chupam sangue, mas um mais esperto rebate que, se fosse assim, não seriam anões, seriam vampiros. Seri então se apresenta em voz alta, dizendo que são guerreiros de Valhalla enviados pela Valkyria Hasgrid. Porém, com uma sensação estranha, Tai-ho decide usar seus olhos de dragão, e percebe algo se movendo nas partes mais altas da mina. Ele grita para a Capitã Seri, avisando que há perigo logo à frente, e que está vendo inúmeros pontos vermelhos se aproximando. Estamos cercados, ele grita. Seri reage rápido e dá a ordem para formarem a parede de escudos. Em segundos, todos se agrupam e formam uma cúpula defensiva, protegendo-se de uma enorme chuva de flechas, que certamente teria matado todos ali. Mas as coisas não pareciam nada sob controle, os escudos começavam a ceder, e um dos bárbaros grita para todos se manterem firmes. Seri pergunta a Tai-ho se ele consegue identificar o inimigo pela brecha, e ele responde que sim. Ao olhar para fora, vê o nome acima das cabeças dos atacantes, são anões. Tai-ho grita que são anões. Seri, confusa, pergunta por que os anões estariam atacando, mas Tai-ho logo completa, eles são anões zumbis. Rolf e o careca se espantam, perguntando o que zumbis estão fazendo num lugar desses, mas Seri manda todo mundo calar a boca. Tai-ho então pensa em algo ainda pior, se todos ali são zumbis, isso significa que os anões já estão mortos há muito tempo. Rolf pergunta a Tai-ho se todos são mesmo zumbis, e nosso garoto confirma, pois mesmo com toda essa escuridão ele consegue ver, e com esses nomes diferentes, não há dúvidas de que todos se transformaram em zumbis. Mas enquanto eles conversavam, a zumbizada já estava preparando outra leva de flechas. A capitã Seri avisa todos sobre o segundo ataque e manda levantar os escudos, só que um dos soldados mostra o estado do escudo, avisando que, nesse ritmo, não vão aguentar. Outro também diz o mesmo, será impossível segurar o próximo ataque. Debaixo daquele exército de zumbis arqueiros, a capitã Seri se pergunta se é assim que eles vão acabar. No entanto, quando ela faz essa pergunta, o som de passos apressados ecoa na direção deles. Para surpresa de todos, ainda havia um anão que não se transformou em zumbi, e o mais impressionante é que ele parecia o Kork, enquanto segurava um molotov. Antes de explodir, ele manda todos fecharem os olhos, o que todos seguem imediatamente. Assim que a bomba explode, vários zumbis gritam depois de serem incinerados. Então o Kork grita, mandando todos o seguirem. Quando chegam em um tipo de bueiro, ele manda se apressarem e entrarem de uma vez. Rolf é o primeiro a descer, e já vai reclamando, perguntando se não tem outra passagem mais larga.
Mas o Cork, irritado, manda ele calar a boca e descer logo, porque não tem outro caminho. Com toda a delicadeza do mundo, ele é espremido igual com tudo até descer. Momentos depois, o pessoal já tinha passado todo pelo túnel do Mario. Depois que Taiho desce, a Capitã Siri o chama para seguir o anão, e o nosso garoto tem uma baita surpresa. Isso porque, debaixo daquelas cavernas, existia uma espécie de fortaleza cercada por cristais coloridos. Minutos mais tarde, depois de todos entrarem nesse lugar apertado, o Cork explica que a situação atual é culpa de um vampiro. Ele apareceu na noite passada e fez toda essa bagunça em um único dia. Explica também que aqueles que são mordidos e mortos pelo vampiro são transformados em zumbis através de uma maldição, e quando um zumbi te morde, você também se transforma em zumbi. Cheio de ódio, o Cork fala que os poucos mais de 20 anões ali são tudo o que restou do seu povo. A capitã pergunta se essa coisa tem alguma característica marcante. O anão responde que o vampiro é grande, seu corpo é todo cinza, careca e com olhos totalmente pretos. Suas unhas podem se estender e retrair, e até onde ele viu, essa criatura parece lutar corpo a corpo em vez de usar magia. É aí que descobrimos que esse anão se chama Isaac. A capitã pergunta se ele planeja buscar vingança, e diz que, se for o caso, seria melhor adiar, seria mais seguro eles se reagruparam e voltarem preparados. Mas enquanto os bárbaros se preparam, Isaac diz que isso precisa ser feito agora, já que se trata de algo muito mais importante do que vingança. Ele revela que recentemente, dentro dessa mina, foi descoberto o Unt. A descoberta deixa os bárbaros de queixo caído, nem Rolf nem Ciri conseguem acreditar no que ouviram, perguntando juntos se ele realmente encontrou Unt. Taiho, sem entender a surpresa desses cabeças de músculo, pensa que eles nem sabem o que é isso. Depois de algum tempo indo em direção ao objetivo, o grupo está decidido a não deixar o vampiro pôr as mãos no Unt. Enquanto isso, Rolf, que ficou para trás junto de Taiho, pergunta o que diabos é esse tal de Unt. Em poucas palavras, Unt, ou Uru, é conhecido como o metal dos deuses, o metal mais resistente do mundo. Ele é capaz de amplificar os poderes das runas. Como exemplo, temos o martelo de Thor, que é feito inteiramente de Unt. Depois dessa explicação, alguém comenta que não podem deixar uma arma como o martelo de Thor cair nas mãos do inimigo, e todos decidem seguir em frente na missão. Porém, são interrompidos quando Isaac pede para esperarem, avisando que o lugar é logo ali. E meus amigos, isso é uma baita de uma cidade. Isaac explica que a bigorna fica lá no último andar, é onde Unt está sendo mantido, e provavelmente também onde o vampiro está escondido. Uma das características do Unt é que ele só pode ser refinado sob a luz das estrelas e do luar. Taiho pergunta o porquê disso, e como isso seria possível em um lugar subterrâneo como aquele. Isaac explica que o topo da torre é conectado ao exterior, onde parte do teto tem uma escotilha que dá acesso ao lado de fora. Essa é uma baita informação, já que deve ser por volta do meio-dia agora, e com certeza o vampiro é fraco contra a luz do sol. Sem mais enrolação, a galera já chega metendo o pé na porta, arrombando tudo. A capitã Siri dá ordem para fazer um avanço rápido num ataque direto, mas para surpresa de todos, eles se deparam com uma cena bizarra, anões aproveitando a vida, ou melhor, a morte, jogando de tudo, desde Uno até Yu-Gi-Oh! E o cara na mesa do fundo ainda tá jogando contra o Sans. Mas depois de ver os bárbaros, a gritaria começa, os zumbis partem para cima deles, e temos uma luta completa entre bárbaros versus anões zumbis. Como esperado, nosso grupinho já age separadamente com uma investida mais direta, mas os anões não iam deixar eles passarem fácil assim. A capitã Siri chama imediatamente pelo escudo da vanguarda, e os bárbaros, agora com novos escudos, conseguem empurrar os zumbis de volta. Logo quem vem atacando por cima são os anões guerreiros, usando uma das clássicas habilidades de personagem com arma grande, girocóptero. Eles batem em todos os zumbis no caminho com facilidade. Enquanto os inimigos são moídos na martelada, a capitã chama Taiho para avançar junto dela. Enquanto eles correm para dentro da torre, uma saraivada de flechas é disparada pelos anões. Isaac, com seu lança-chamas, pede desculpa aos companheiros caídos pelo que está prestes a fazer, e sem pensar duas vezes, dispara uma intensa rajada de fogo na direção dos zumbis. Enquanto as explosões rolam lá atrás, nossos guerreiros correm com tudo em direção ao objetivo. Depois de subir algumas escadas, eles chegam diante da enorme porta que leva até a bigorna sagrada, e decidem entrar. Ao abrir a porta, lá está a bigorna que o anão mencionou mais cedo, bem à frente, e sobre ela repousa o baú com o tal Unt. Mas a pergunta é, onde está o chupador de pescoço? Taiho, que veio da terra, nem pensa muito e já acha o bicho,
pendurado no teto, dormindo tranquilamente, sem ligar para os guerreiros. Rolf então dá a ordem para atacar usando as flechas, enquanto Taiho analisa o vampiro, percebendo que ele é menor que o Gnoll gigante, mas ainda assim emana algo sinistro. Finalmente somos apresentados ao boss da vez, Stragus. Lá de baixo, nossos arqueiros se preparam para atirar, mas antes que consigam, o vampiro corta os braços deles em um piscar de olhos. Nem mesmo Taiho, com seus olhos draconíacos, consegue acompanhar. Enquanto segura o garoto pelo pescoço, Stragus pergunta, com voz fria, como eles chegaram ali, avisando que o tesouro dentro do baú é dele. Com suas garras prestes a cortar o pescoço de Taiho, Stragus manda ele ficar bem quietinho se não quiser perder a cabeça. Em seguida, aponta para os outros e diz que o mesmo vale para eles. Diante dessa situação inesperada, com o refém em mãos, a capitã prioriza saber do estado do seu pessoal, perguntando se Rolf está bem. Mesmo todo ferrado, ele responde que sim, mas já avisa a capitã que vai ser meio difícil atirar com um arco por agora. Ele também alerta que aquela coisa os poupou de propósito, e o vampirão confirma o que Rolf acabou de dizer, afirmando que, para guerreiros capazes como eles, seria apenas um desperdício matá-los. Stragus então fala que vai transformar todos eles em seus poderosos guerreiros zumbis. Mas só de pensar nisso, Taiho prefere morrer do que virar um zumbi. Só que, pensando bem, eles vão virar zumbi de qualquer jeito por causa daquele negócio de guerreiro de aço. Nesse momento, Stragus escuta algo se aproximando, e logo uma flecha voa em sua direção. Na maior tranquilidade, ele simplesmente segura a flecha a poucos centímetros do rosto, e cheio de si pergunta se aqueles insetos acham mesmo que podem resistir a ele. A gente então vê que quem atirou foi ninguém menos que a própria capitã. Mas o anão logo entende e diz que isso deve ser muito melhor do que virar o cachorrinho daquele vampiro desgraçado. Com seu poderoso lança-chamas, ele dispara na direção do bicho, dizendo que prefere morrer lutando. E meus amigos, nessa intensidade aqui é quase impossível essa coisa não virar churrasquinho. No entanto, para surpresa de todos, a criatura não só resistiu às chamas como ainda deu risada, dizendo que aqueles truques, além de patéticos, também eram inúteis. Em seguida, ele parte num avanço que dispersa as chamas, enquanto Ciri manda protegerem Isaac com uma barreira de escudos. Seguindo as ordens da capitã, os bárbaros rapidamente se mobilizam na frente dele, mas diante da força do vampiro, esses escudos não adiantaram na dica de nada. O resultado óbvio, os escudeiros, e todo mundo que estava atrás deles, foram pelos ares. No meio da confusão, nossa linda capitã acabou se esborrachando no chão. Vindo à frente dessa vez, está o nosso trio de Beyblades com seu ataque triplo redemoinho. Só que as técnicas inusitadas dos anões não causaram nenhum mísero arranhão. Stragus até diz que aquilo fazia cócegas, segurando o avanço imparável dos anões com os braços cruzados. Enquanto eles lutavam, Taiho aproveitou para ir até uma alavanca no fundo, pedindo para os anões aguentarem só mais um pouco. Assim que o bicho começou a ir mais para trás, Taiho puxou a alavanca que ativou um alçapão bem acima de onde estavam. Pouco a pouco, a luz do sol foi entrando, e o maldito vampiro, bem no meio da sala, tomou um baita banho de sol. Nosso garoto foi esperto. Logo depois da porta se abrir, ele destruiu a alavanca para evitar problemas futuros. Enquanto isso, o vampiro lá no meio estava literalmente sendo churrascado pela luz solar. Depois de alguns segundos em fogo alto, o bicho parou de queimar e caiu de joelhos no chão. Enquanto olhavam para a criatura, todos se perguntavam o que deveriam fazer agora. Rolf então chama por Taiho e diz que não estava perguntando por acaso, ele queria saber se o garoto sabia como matar um vampiro. Taiho, sem certeza, diz que enfiar uma estaca no peito talvez funcione, e dá a ideia de esperarem aquele desgraçado morrer cozido pelo sol. Mas antes mesmo de seguir com o plano, Taiho escuta algo bem baixinho, percebendo que o maldito estava recitando um feitiço esse tempo todo. Nosso guerreiro logo percebe que o chupador de pescoço estava invocando nuvens de chuva. Nesse momento, todos decidem descer a porrada no bicho antes que ele termine o feitiço, mas assim que os ataques colidem, uma revoada de morcegos aparece no lugar do vampiro, voando em direção ao alçapão. Pouco a pouco, os pequenos morcegos se juntam em um único ponto, dando forma a um morcegão gigante. Stragus, digievolui para Bergot. Nessa nova forma, Bergot parece meio vulnerável, então já avisa que vai ser rápido nos ataques para não dar a menor chance deles reagirem. O peito dele começa a inflar e brilhar em verde, e Taiho, com seus anos de gamer, já sabe que vem uma baforada por aí. Mas o que o vampiro solta agora parece mais uma bola gigante de catarro. Enquanto todos correm por suas vidas, um idiota fica paradão no meio da linha de fogo,
e em poucos segundos o muco transforma em uma pilha de ossos. Sem parar, o bicho começa a soltar uma chuva ácida sobre a cabeça dos guerreiros. Cheio de si, o morcegão pergunta por quanto tempo eles acham que vão conseguir continuar correndo, enquanto lá embaixo Taiho já está ficando sem lugar para se esconder com o chão coberto de ácido. Rolf se aproxima dizendo que os lugares seguros estão acabando, e é aí que Taiho para de correr, pensando que não pode deixar as coisas terminarem assim. Ele parte em disparada, usando a investida do guerreiro como uma tormenta. Bergot olha confuso, sem entender por que aquela criatura tola estava vindo direto para cima dele. Aproveitando a falta de movimentação de Taiho, Bergot dispara um tiro ácido a queima-roupa, mas nosso garoto não parece nem um pouco preocupado. Ele se desvia o tempo todo, usando sua saga repetidas vezes para se reposicionar, até que avança tão rapidamente que o bicho o perde de vista. Então, ele prepara um ataque pelas costas, mas Bergot percebe tarde demais que aquele Taiho era apenas uma miragem. Nosso garoto não perde a oportunidade e ataca. Porém, o que ninguém esperava é que a lâmina se partisse em pedaços ao atingir Bergot. Diante da cena chocante, Taiho vê o vampiro se virar sorridente e dizer que esse tipo de arma não pode ferir seu corpo. Mas Taiho tem problemas maiores. Ele acabou de cair bem nas costas de Bergot, como se tivesse pegado carona. O bicho, puto da vida, pergunta o que ele acha que tá fazendo, e Taiho, meio desconcertado, responde que isso aconteceu no calor do momento. Bergot não quer saber, só quer que ele se mande dali. Taiho, na maior tranquilidade, pergunta como exatamente deveria fazer isso, afinal, já viu a altura em que eles estão? Bergot, claro, não tá nem aí, dizendo que esse problema não é dele. Depois de um tempo, o morcegão percebe que Taiho não vai descer e propõe um acordo, vai voltar pro chão, e aí eles lutam direito. Taiho, surpreso com a atitude racional, aceita. Só que Bergot não estava levando nada disso a sério, seu verdadeiro plano era esmagá-lo contra o chão. Mas para surpresa de todos, o peito de Taiho começa a brilhar intensamente. Bergot pergunta que merda ele tá aprontando agora, mas nosso garoto já sabe muito bem o que é. Uma nova saga acabou de despertar. Só é meio estranho que isso aconteça numa situação tão peculiar assim. Taiho nem acreditava que tinha ganho uma saga nessa situação, enquanto o morcegão se debatia no ar mandando ele parar de brincadeira. Sem paciência, Taiho manda o bicho ficar quieto para ele poder se concentrar, o que deixa o morcegão furioso, perguntando se aquele verme acha que pode mandar nele. Mas Taiho tá mais interessado na sua nova saga, recém-desbloqueada, e essa não era outra senão a lendária saga do Cavaleiro Dragão de Causted, o auge dos domadores de criaturas aladas. Wyvernos, grifos, e até dragões, todos eram montarias de Causted. Essa saga ficou conhecida como aquele que monta dragões. Inusitadamente, o morcegão assustador começou a se transformar numa montaria fofa e gorducha. Agora, com total controle do monstro, Taiho pede que ele desça devagar. A nova aparência da criatura surpreende todo mundo, e até Isaac comenta que ele parece até meio fofo agora. Depois de uma planada suave, Taiho finalmente chega ao chão com seu chupiro domesticado. A dúvida da galera agora é o que fazer com essa coisa esquisita. Mas enquanto pensam, os outros já estavam ali, acariciando o bichinho que, momentos atrás, quase mandou todo mundo pra vala. Vendo a reação dos seus homens, a capitã Ciri fica sem palavras por um momento, mas, pela expressão dela, dava pra ver que também queria ir lá apertar o bicho. No fim, ela decide não resistir e vai junto, estendendo a mão para acariciar a criatura. Só que, ao puxar os pelos da bochecha do chupiro, o bicho não curte nada aquilo, e Taiho percebe rapidinho que as coisas estavam saindo do controle. Stragos então começa a resistir e, mais uma vez, assume a forma de Bergot, rugindo de raiva e perguntando como seres inferiores ousavam zombar da sua cara. Com um grito poderoso, ele jura que nunca vai perdoá-los, prometendo cortar a carne deles e saborear cada pedacinho. Com a ameaça do monstro, todos percebem que ele estava descontrolado de novo, e a capitã já manda o pessoal se preparar para a batalha. Taiho, por outro lado, percebe que a saga não está completa, há um limite de tempo para controlar a criatura. Sendo assim, ele tem uma ideia brilhante, simplesmente se senta de novo nas costas do bicho. Taiho grita que vai causar o máximo de dano possível, enquanto o resto deve combinar forças para acabar com ele. Rolf entende o plano e diz que estão contando com Taiho. Sem enrolar, Taiho ordena que Stragos voe o mais alto que conseguir. Seguindo as ordens, o morcegão voa em disparada, atravessando a escotilha e subindo até o exterior da forja. E como todos já sabem, só o mais vampiro igual churrasco de morcego.
Assim, Taiho dá a ordem final, que Estragos voe em velocidade máxima direto pro chão. E, sem pensar duas vezes, o morcegão mergulha como um meteoro. Taiho, claro, não é idiota, ele salta de cima do bicho antes do impacto, e o estrago no chão é colossal. Mas nosso garoto ainda não estava satisfeito. Em queda livre, Taiho invoca sua saga da espada do guerreiro, canalizando o poder na sua marreta esmagadora de crânios. E, como já era de se esperar, o morcegão leva uma baita lapada seca na cabeça. Quando a poeira baixa, vemos Taiho ofegante, exausto, mas o maldito vampiro ainda estava vivo. Quem chega para resolver isso é Isaac, correndo com algo nas mãos e gritando para Taiho sair da frente. Sem pensar duas vezes, ele arremessa sua bolsa cheia de coquetéis Molotov acesos, e o resultado não podia ser outro, uma explosão digna de filme de ação. A cena é tão intensa que quase transforma Taiho em churrasquinho junto do vampiro. O impacto é tão forte que ele vai de cara no chão, enquanto Rolf joga mais combustível para garantir que o desgraçado queime de vez. Taiho, com o nariz sangrando, pensa, para carregar uma coisa dessas nas costas, esse lugar só pode estar cheio de malucos. Rolf então pergunta se o vampiro finalmente morreu. Olhando para o pilar de chamas, Taiho responde que sim, mas comenta que seria bem estranho se aquela coisa ainda escapasse depois de tanto fogo. Depois da batalha intensa, todos se reúnem diante da bigorna sagrada. Isaac, à frente do grupo, faz as honras de abrir o baú. Dentro dele, um brilho fascinante revela um tesouro lendário, o metal dos deuses, o Unt. Erguendo um pequeno fragmento, Isaac declara com orgulho o nome do material. Rolf, ao ver o minúsculo pedacinho, comenta que perder aquilo não deveria fazer tanta falta, o que deixa Isaac furioso, dizendo que eles não têm ideia do valor daquilo. Ele explica que aquele pequeno pedaço dava para fazer um anel. A capitã então o lembra que ele tinha dito antes que dava para fazer um Mjolnir. Isaac desconversa, dizendo que isso são só detalhes. Depois, guarda o minério na caixa e a fecha novamente. Entregando a caixa, ele diz que vai deixar a honra de refinar o Unt para os ferreiros de Valhalla, já que, na situação atual, eles não têm meios nem força para protegê-lo. A capitã respeita a decisão e promete garantir que o minério será entregue com segurança. Enquanto isso, Rolf só queria saber que horas iam beber e comer. Isaac, rindo, diz que será agora mesmo, e promete dar um barril inteiro de cerveja para cada um tratamento especial para quem salvou seu povo. Ao ouvir cerveja de anão, os bárbaros já ficam eufóricos, gritando sem parar. Mas a capitã corta o clima, lembrando que não há tempo para festa. Isaac, um pouco desapontado, concorda que eles precisam partir, mas se recusa a deixá-los ir de mãos abanando. Com um brilho nos olhos, ele pede que os sigam. Algum tempo depois, o grupo chega a um enorme salão, e a cena deixa todos empolgados, eles estavam no lendário arsenal dos anões. Mais rápido que o reflexo, os bárbaros já saem pegando novas peças de equipamento, enquanto Isaac encoraja Taiho a escolher algo que lhe agrade. Nosso garoto, sem vergonha, ativa seu Sharingan Gamer RGB para analisar os itens, e, como suspeitava, todos têm um sistema de classificação. Depois de procurar um tempo, ele encontra um brilho azul e decide levar esse item. Seleção concluída, o grupo se despede do povo anão. Isaac agradece do fundo do coração por vingarem seus irmãos caídos e elogia Taiho pelo talento em escolher itens. Taiho responde que não foi sorte, aquele era o único item azul do arsenal, e comenta que o equipamento parece bem leve e resistente, mas queria saber se tem algo a mais. Isaac confirma que sim, o item possui um encantamento especial, que permitirá a Taiho retornar rapidamente à fortaleza em caso de perigo. A cena então corta para um gavião voando alto pelos céus. Chegando mais perto, vemos que aquele gavião é o próprio Taiho, empolgado com sua nova forma obtida graças ao item. Enquanto avista a Fortaleza Negra, ele começa a voar em sua direção, mas, pro azar dos outros guerreiros, parece que eles vão precisar usar artilharia de ferro para acompanhá-lo. Depois de mais uma aterrissagem nada agradável, nossos guerreiros estavam de volta à Fortaleza Negra. Nesse momento, eles acabavam de passar o relatório, onde Hasgrid mal conseguia acreditar que um único Estragos tinha tomado a mina dos anões. Mas, por sorte, eles conseguiram derrotá-lo. Taiho diz que conseguiram proteger a unidade, e esse era o Unt que os anões confiaram a eles. Hasgrid também acha o pedaço pequeno, mas reconhece que os guerreiros fizeram um excelente trabalho. Ela avisa que os guerreiros caídos renasceram como guerreiros de aço, e que cuidará dos preparativos enquanto eles aproveitam um tempo para descansar. Com o relatório encerrado, nossos guerreiros saem em silêncio. Depois de andar um pouco,
Rolf pergunta o que Taiho acha de irem tomar umas biritas, mas nosso garoto tá só o pó da rabiola no momento. A capitã Ciri então parabeniza Taiho pelo bom trabalho, já que ele foi quem mais contribuiu. Todo envergonhado com os elogios, Taiho responde que só conseguiu graças à ajuda de todos. Mesmo assim, enquanto continuam o trajeto, Rolf insiste para ele ir beber, e Taiho continua recusando. Depois de saírem dos corredores, Taiho parecia meio pensativo, e de fato estava. A luta contra Estragos foi realmente difícil, ele era um boss poderoso, capaz de invocar tempestades e se transformar. O bicho não tava para brincadeira. Mas, graças a essa dificuldade, Taiho conseguiu absorver uma grande quantidade de runas. O resultado disso foi sua sincronização aumentar para 9%, e com apenas 1% faltando, ele começa a se perguntar o que vai conseguir quando alcançar os 10%. A cena então corta para Reginleif, que fazia patrulha pelos arredores. Percebendo que pode ter se afastado demais, ela se pergunta se não deveria voltar, até que algo surge na sua frente e a faz congelar por um instante. O que a assustou tanto era uma enorme pata. A cada passo, uma figura gigantesca se formava. Enquanto isso, lá de cima, nossa Valquíria percebe que os terremotos estavam muito incomuns. Ela pensa em se aproximar para identificar a fonte, mas lembra que está sozinha e sem como pedir reforços. É aí que ela usa o manto da asa de cisne, se transforma e sai voando de volta para a Fortaleza de Aço, pensando que precisa relatar isso ao pessoal o mais rápido possível. De volta à Fortaleza Negra, Hasgrid pergunta se era mesmo um exército inimigo os invadindo, enquanto Reginleif, percebendo que chegou rápido demais, já termina seu relatório. Hasgrid, por outro lado, nota que, nesse ritmo, a batalha deve começar até o meio-dia de amanhã. Ela decide pedir reforços a Valhalla, enquanto nossa loirinha percebe que fez o relatório tão rápido que nem lembra direito o que disse. A cena corta para Ciri, que avisa que, com os problemas se aproximando, todos devem ir para a cama cedo, e que o álcool está proibido até segunda ordem. Quanto a Taiho, a capitã comenta que não se lembra de tê-lo visto mais cedo e se pergunta onde ele foi parar. Só que nosso garoto, na verdade, estava em uma área mais afastada, olhando os arredores. Pensando em fazer bom uso do novo item, ele decide treinar antes da batalha de amanhã. Na manhã seguinte, as Valquírias estão reunidas na sala de reunião. É quando somos apresentados à Valquíria da Legião de Mijor, Ingrid, que trouxe 500 guerreiros de baixo nível como reforço. Ela pergunta se os números do inimigo já foram identificados, e Reginleif responde que ainda não há certeza, mas as estimativas apontam para mais de 6.000 guerreiros inimigos. Hasgrid completa dizendo que, mesmo juntando todos os guerreiros, eles somam no máximo 2.500. Reginleif então diz que não vão ter escolha a não ser segurá-los da maneira que estão, e que, em caso de emergência, ativará a magia defensiva. Nisso, as três seguem rumo ao fronte, declarando que aquilo é por Asgard e pelos 9 reinos. No campo de batalha, vemos as criaturas enormes que causavam os tremores de antes. Ao longe, além de um exército gigantesco, eles têm vários Unesha. A gritaria começa, e quem levanta a moral dos bárbaros é Brash, da Legião de Thor. Do outro lado, Ciri prepara a Legião de Ulur como os atiradores. Nosso garoto Taiho pensa o mesmo e tenta invocar uma arma de longa distância, conseguindo uma besta trovão que causa choque ao atingir o alvo. Em sua mente, ele grita pelos nomes de Eda e Dun, partindo em disparada para o campo de batalha. O problema é que, dessa vez, os inimigos não só têm números, como também uma infantaria montada em mamutes gigantes, além de apoio aéreo com wyvernos. Porém, diante dos guerreiros de Valhalla, eles são só mais um alvo. Uma chuva de flechas começa a cair sobre o exército inimigo. Alguns gnolls são atingidos de início, mas logo erguem escudos para se proteger. Os da frente seguram as flechas, enquanto os de trás arremessam arpões, e vários cachorros começam a subir pelas cordas. Lá atrás, um deles até faz cosplay de Thor, voando com um martelo. Mas os bárbaros já estavam preparados, tinham barris de óleo fervendo prontos nas muralhas, dizendo que hoje o prato do dia seria cachorro frito. Dito e feito, os cachorros foram todos levados ao chão com o contra-ataque. Só que o óleo fervendo não era a única defesa, logo, pedras enormes começaram a ser arremessadas, e, ao som do cabeça de gelo, os lobinhos foram todos dessa para melhor. O problema agora eram os mamutes, que conseguiram chegar perto das muralhas. Sem pensar duas vezes, o primeiro avança a toda velocidade, mesmo com alguns aliados ainda no muro, dá uma investida que quase destrói tudo. O estrago já foi suficiente para os gnolls entrarem, e em poucos segundos a muralha da Fortaleza Negra se transforma num verdadeiro campo de batalha.
Mesmo assim, nossos guerreiros não recuam, estão dando o melhor para repelir o inimigo. Até Taiho, que é um baita medroso, está na linha de frente defendendo o ataque. Mas os problemas só aumentam, porque agora os Wyvern começam a atacar de cima. Antes mesmo que Taiho pudesse avisar, as aeronaves inimigas já tinham começado o ataque. Uma bola de fogo é lançada, e Taiho grita, isso é um ataque de Wyvern. O aviso, porém, vem tarde demais, muitos bárbaros são atingidos pelo fogo. Enquanto o caos se espalha, Reginleif ergue a mão e invoca o poder das runas sagradas. Como ela havia dito, uma barreira é erguida em volta de toda a Fortaleza Negra. Ela grita avisando que a durabilidade da barreira diminui quando atacada, então precisam eliminar rápido os inimigos no céu. Imediatamente, Taiho entende o que precisa fazer agora que tem seu item de transformação. Sem dar o menor aviso, ele corre em direção às muralhas, e ao chegar na beirada, salta gritando, hora do show, porra! Contando com a ajuda do seu traje de asa de falcão, ele entoa o encantamento para ativação. Após saltar corajosamente do topo da muralha, Taiho ativa seu encantamento, sendo tomado por um brilho dourado que cobre todo o seu corpo. Sua fisionomia humana começa a se alterar, dando lugar à sua nova forma alada, o Taiho versão gavião. Em sua mente, ele percebe que ninguém ao redor parece ter notado a transformação, então decide que é hora de mostrar o resultado do treinamento da última noite. Partindo em direção aos inimigos, ele mergulha como um verdadeiro gavião, rápido como uma bala. Aproximando-se pelas costas, Taiho posiciona suas patas para frente e entoa mais uma vez o encantamento, transformando apenas suas pernas em botas humanas. Assim, ele aplica sua mais nova técnica, o chute do pássaro monstruoso no pobre lobinho. Um ataque tão esquisito que até o próprio Viver não conseguiu entender direito o que aconteceu, mas, para Taiho, foi uma operação bem-sucedida. Logo depois, ele assume o controle do Viver, reivindicando-o como sua nova montaria e ativando automaticamente a saga Aquele que Comanda Dragões. O Viver, que antes era uma fera assustadora, agora se torna uma versão fofa de si mesmo. Em seguida, Taiho invoca a espada do guerreiro, pedindo dessa vez por uma lança. Mas, para sua surpresa, o que surge em suas mãos é apenas um pedaço de bambu. Percebendo que isso deve ser por causa do baixo nível, ele decide que vai com isso mesmo, fazer o quê, né? Assim, Taiho chama o Viver para atacar, e o pequeno responde com um grunhido animado. O novo time de ataque parte em chamas contra os inimigos, acertando os desavisados com rajadas de fogo pelas costas, resultando numa rápida eliminação em poucos segundos. Mas nosso garoto imparável já estava pronto para a próxima luta, e dessa vez, quem vinha eram os Gnolls, atacando em grupo. O número de inimigos, porém, não abalou em nada o moral de Taiho, que continuou avançando e torturando inimigo após inimigo com movimentos rápidos e precisos. Como esperado, ele acaba com o grupo facilmente. Lá embaixo, os guerreiros vibram, gritando o nome do guerreiro de Idun, enquanto os corpos dos inimigos chovem do céu. Até a Valkyria Reginleif se impressiona com o quão rápido ele derrotou toda a unidade de Wyvern sozinho. Mas as coisas ainda não tinham acabado. Reginleif avisa ao guerreiro de Idun que mais inimigos estavam se aproximando, só que, diferente dos Wyvern, dessa vez eram criaturas diferentes, uma enorme legião de arpias. A quantidade era grande demais para Taiho derrubar de uma vez, então ele decide mudar de tática. Recuando rapidamente com seu Viver, ele voa em direção à barreira erguida pelas Valquírias na fortaleza. Ao chegar perto o suficiente, ele grita pelo nome da capitã Ciri, que imediatamente corre em sua direção, entendendo o plano. Sem pensar duas vezes, Ciri salta e agarra Taiho no ar junto do Viver. Juntos, eles voltam a subir, ganhando altitude até alcançarem o ponto ideal para o ataque. Nesse momento, a capitã ativa sua habilidade Flechas da Feiticeira que nunca erram, criando uma quantidade absurda de flechas em ambas as suas bestas. E, como o nome já diz, nenhuma delas erra o alvo. Todas as arpias que estavam ao alcance da visão são atingidas, uma após a outra, e, conforme novas apareciam, o mesmo destino as aguardava. Lá de baixo, os guerreiros comemoravam a vitória, gritando eufóricos. Reginleif, observando tudo, está cada vez mais impressionada com o guerreiro de Idun, enquanto outra valquíria comenta o quanto ele estava contribuindo nessa batalha. Mas esse momento de alívio dura pouco, porque um objeto colossal desce dos céus, causando um impacto tão forte que faz todo o campo de batalha tremer. Pelo clarão que vinha lá de cima, já dava para saber que coisa boa não era. Eles se perguntam o que diabos acabou de cair, e Taiho logo descobre, o que estava diante deles era um gigante relâmpago negrão. Logo após essas palavras, um meteoro explode repentinamente, revelando as partes de uma criatura gigantesca e assustadora.
Taeo e Ciri ficam paralisados, suando frio de tanta incredulidade. O tamanho dessa coisa era simplesmente inacreditável. Esse era o novo boss dessa fase, o gigante Gut, uma versão genérica de Utgard-Loki. Lá embaixo, os guerreiros entram em desespero, sem saber como enfrentar algo daquele tamanho. O gigante os observa de cima, com um corpo massivo e uma aura ameaçadora. É então que Ciri grita para Taeo se apressar e descer, pedindo que a deixe próxima de onde estavam Rolf e os outros. Mas Gut não esperava, ele já inicia o ataque com um poderoso ariete. Reginleif, sustentando a barreira, clama ao poder de Odin para que ela aguente firme. Logo em seguida, a marretada do gigante desce como uma punição divina, causando um impacto devastador e um estrondo ensurdecedor. Lá dentro, todos são jogados de um lado para o outro como bonecos numa caixa de brinquedos. A situação era crítica até mesmo para as valquírias que mantinham a barreira de pé. E antes que o tremor da primeira batida passasse, outra marretada vem com força ainda maior, um golpe tão insano que faz Reginleif suar frio enquanto dá tudo de si para segurar a defesa. Mesmo com todo o esforço, a barreira acaba se rachando por completo. Imediatamente, as outras valquírias começam a tentar reparar os danos. Hasgrid pergunta como Reginleif está, e ela responde que a barreira só vai aguentar mais alguns golpes. Hasgrid reclama, dizendo que é impossível enfrentar um monstro desses com guerreiros de nível tão baixo, e pensa que as coisas seriam bem diferentes se pudessem usar aquele poder, o verdadeiro poder de uma valquíria. Mas o gigante parecia não estar disposto a dar tempo para isso. Reginleif começa a conversar com o pai de todos, avisando que elas não estão preparadas para enfrentar algo desse nível com guerreiros de rank tão baixo. Foi então que o segundo ataque atingiu em cheio a barreira mais uma vez, e dessa vez, as valquírias sentiram claramente os colaterais da barreira se partindo. Desesperada, Reginleif implora Odin para que as deixe liberar seus selos de batalha. Logo em seguida, o corvo sobrevoando o campo para no ar, e uma voz ecoa na cabeça de todas elas, recusando o pedido. Odin lembra que aquilo é apenas um teste, e que Valhalla precisa apenas dos guerreiros mais poderosos. Essas palavras atingem as valquírias como um raio. Nesse momento, um dos guerreiros de Thor dá um passo à frente e grita, incentivando todos os guerreiros dos deuses. Todos exaltam a coragem de Brash, que parte para o campo de batalha. Brash se ajoelha, pega impulso no chão e salta, com seu machado brilhando em uma luz verde. Ele avança em direção à cara do gigante, gritando intensamente por Thor enquanto corta o ar com o machado em alta velocidade. O golpe acerta, e surpreendentemente o gigante cambaleia para trás, soltando o ariete. Isso anima os guerreiros, que correm para o combate, mas o entusiasmo dura pouco. O ataque, que parecia ter causado dano, não surtiu efeito algum. O gigante revida, e Brash é arremessado longe como se fosse um mosquito. Enquanto isso, Tairo e Ciri pousam. Nosso garoto, ainda surpreso, pergunta o que vão fazer agora. Ciri diz que vai com Rolf criar uma abertura, e que ele deve aproveitar essa janela para atacar o ponto fraco que Brash criou. Tairo, assim como a gente, não faz ideia de onde é esse ponto, mas quando o gigante tira a mão do rosto, ele percebe a marca deixada pelo machado, e entende o que precisa fazer. Ele e seu viver se preparam para atacar mais uma vez. A capitã Ciri chama Rolf e vão até a balista de cerco. O plano é os dois atirarem ao mesmo tempo enquanto ativam suas sagas, uma ideia tão audaciosa quanto perigosa. Lá no alto, Tairo se aproxima devagar para não chamar a atenção do gigante, chegando a uma altura ideal para esperar o disparo da capitã. Mas o gigante fica imóvel por alguns instantes, até que, de repente, vira a cabeça direto na direção de Tairo. Num piscar de olhos, a mão gigantesca já está vindo pelas costas dele. Tairo até tenta reagir, mas reagir é uma coisa, escapar é outra. Ele é atingido em cheio, sendo esbofeteado feito uma mosca. O golpe é tão forte que destrói as asas do viver, e Tairo quiça no ar como uma bola de borracha até se espatifar contra as muralhas da fortaleza. Hasgrid, que ajudava a segurar a barreira, é a primeira a ver a cena. Ela fica dividida entre continuar sustentando a defesa ou socorrer Tairo, e decide ajudá-lo. Grita para as outras valquírias continuarem mantendo a barreira e avisa que o guerreiro de Idun é a única esperança que eles têm. Mas, vendo o estado do garoto, nem ela acredita muito nisso. Tairo está completamente destruído, e para piorar, um exército de gnolls começa a cercá-lo. Com o corpo em frangalhos, ele tenta se mexer, mas não consegue mover um músculo. Os inimigos se aproximam enquanto ele sente a consciência se esvaindo, até que, mais uma vez, começam os delírios. Ele se vê de novo naquele sonho estranho, em um apartamento de recém-casados com Reda.
ela o apressa para comer o que está à sua frente, fazendo Tai-ho se lembrar dos pedaços da maçã dourada. E como aquilo tudo estava apenas na mente dele, Reda até dá o fruto na boquinha dele, com aquele jeitinho provocante. E lá vai nosso herói sucumbindo mais uma vez à própria imaginação fértil. Mas, no mundo real, algo acontece. Enquanto sonha, seu corpo começa a comer, de verdade, os pedaços da maçã dourada que estavam com ele. De repente, uma luz dourada explode de dentro do seu corpo, e Hasgrid reconhece imediatamente o que é divindade. Um mero mortal de baixo rank estava usando o poder de um deus. O corpo de Tai-ho começa a exalar uma aura dourada intensa, regenerando cada ferimento em uma velocidade absurda. Um dos lobinhos pergunta se deveriam atacá-lo, mas o outro responde que não vale a pena. Tai-ho, incrédulo com sua recuperação, sente sua força crescer a cada segundo. Mas não há tempo para pensar, uma nova onda de gnolls vem correndo em sua direção. Em poucos segundos, ele é soterrado por uma montanha de inimigos, mas, para surpresa de todos, ele derrota o grupo inteiro com apenas um soco. Respirando ofegante, ele agradece a Reda e a Deus Idun. Lá de cima, Rolf e a Capitã Ciri perguntam se ele está bem, e Tai-ho confirma rapidamente. Ciri então avisa que tudo do lado dela está pronto e pergunta se ele pode fazer aquilo de novo. Tai-ho responde que não é problema, mas está sem montaria. Isso é resolvido na hora quando Hasgrid o chama e diz: Guerreiro de Idun, monte em mim. Uma declaração ousada que deixa nosso garoto vermelho como um tomate. Enquanto isso, os guerreiros continuam atacando o gigante, atravessando a barreira e se jogando em cima dele. A cena é quase cômica, dezenas de guerreiros escalando e batendo no colosso como formigas tentando derrubar uma pessoa. Mas o gigante apenas balança a mão, derrubando todos de uma vez. Tai-ho pergunta o que Hasgrid quis dizer com montar nela, e ela responde mostrando, em vez de explicar. Seu corpo começa a brilhar intensamente, emanando uma energia tão forte que até assusta Tai-ho. De repente, ela assume a forma de um majestoso dragão branco. Hasgrid olha para ele e diz que agora ele deve entender o motivo de Odin proibir que elas intervenham diretamente. Ela admite que o guerreiro de Idun é muito mais forte do que imaginava, e que essa batalha é dele. Agora, Tai-ho deve conquistar a vitória com as próprias mãos. Sem mais delongas, Hasgrid manda Tai-ho subir logo, para aproveitarem o tempo que os outros guerreiros conseguiram para eles. E de fato, os caras eram persistentes, continuavam atacando o gigante sem parar, como uma verdadeira chuva de guerreiros caindo sobre ele. Tai-ho sobe nas costas de Hasgrid, que manda ele segurar firme. Em questão de segundos, eles já atingem uma altitude absurda. Tai-ho fica surpreso, ela é muito mais rápida que o viver. Lá embaixo, Rolf e a Capitã Ciri já sabem o que fazer. Eles se posicionam na balista de cerco e ativam suas sagas simultaneamente. Enquanto isso, Brash se prepara com seu grito de guerra, ativando sua saga, aquele chamado de Filho dos Deuses. Ciri e Rolf fundem suas habilidades para criar um verdadeiro dispositivo explosivo teleguiado. Agora só falta Tai-ho e Hasgrid fazerem sua parte lá do alto. O ataque começa. Brash atinge as pernas do gigante com seu machado de batalha, enquanto o míssil disparado por Ciri e Rolf atinge o corpo da criatura. O impacto é devastador, o gigante cambaleia para trás, abrindo a brecha perfeita para o golpe final de Tai-ho. Com os olhos ardendo em chamas, Tai-ho decide dar tudo de si nesse último ataque. Ele ativa a investida do guerreiro, potencializada ao máximo pelo poder divino, e desce dos céus como um meteoro, atingindo a cabeça do gigante com força avassaladora. O impacto faz o chão tremer e o corpo colossal se afundar na terra, criando um enorme rastro de destruição ao redor. A onda de choque é tão forte que levanta poeira por toda a fortaleza. Hasgrid então começa a baixar lentamente, encerrando a batalha. Mais tarde, naquele mesmo dia, os guerreiros sobreviventes estavam reunidos no salão de jantar, comemorando a vitória. As valquírias sobem ao palco, e, como sempre, Reginleif é a primeira a falar. Erguendo a cabeça com orgulho, ela pede que todos façam o mesmo, orando a coragem dos guerreiros e dizendo ser uma honra estar entre eles naquela noite. O salão explode em gritos, com dezenas de carecas musculosos batendo suas canecas e chamando pelos nomes das valquírias. Reginleif pede desculpas por não poder encher as canecas de todos, mas diz que isso não significa que haverá apenas um brinde. Ela então passa a palavra para sua irmã, a princesa de gelo, Hasgrid, encarregada de encher as canecas dos que mais contribuíram. Os bárbaros começam a gritar o nome de Hasgrid, enquanto ela revira os olhos, achando tudo aquilo um saco. Ainda assim, lembrando de seu dever como valquíria,
ela deixa o tédio de lado e anuncia os premiados da noite. O primeiro é Brash, o guerreiro da legião de Thor, um verdadeiro gigante entre os homens. O salão inteiro vibra com gritos de exército de um homem só. O segundo premiado é nosso guerreiro da legião de Idun, Lee Tae-ho. Mas, diferente de Brash, Tae-ho é lembrado como aquele que foi visitado por uma valquíria, e, claro, com seu novo e duvidoso título de aquele que montou uma valquíria. Asgrid fica vermelha de raiva, prestes a descer o braço em alguém. Ingrid toma a frente e declara que os dois premiados serão promovidos a guerreiros de classe inferior. Tae-ho fica surpreso, agora ele está no mesmo nível que Bjorn. As festividades seguem com um brinde coletivo. Regin Leif ergue a caneca e convida todos a beberem, celebrando a vitória com um sonoro skål. Foi uma comemoração merecida depois de uma batalha tão intensa. Tae-ho, pouco acostumado com esse tipo de festa, acaba se deixando levar pelo clima. Incentivado pelos companheiros, vira o copo de uma vez só, e quase cai de bêbado, sendo exaltado como um homem de verdade pelos outros guerreiros. Mas, havia alguém observando tudo à distância. Um homem encapuzado assiste à festa nas sombras, e então fala com outra figura escondida, mencionando o nome de Tae-ho. Ele pergunta se é verdade que aquele guerreiro de rank baixo usou poder divino em batalha. O encapuzado se mostra impressionado, mas comenta que seus próprios homens são capazes de fazer aquilo com os olhos fechados. A figura nas sombras apenas o observa em silêncio. O encapuzado suspira e diz que vai ajudar, mas só dessa vez. Então ele se retira, desaparecendo na escuridão. Depois de uma luta incrível e uma comemoração ainda mais incrível, uma semana se passa. De volta ao alojamento dos guerreiros de classe inferior, Tae-ho estava tirando um belo cochilo, já que não tinha nada para fazer. Mas sua paz dura pouco, um estrondo poderoso ecoa do lado de fora. Mesmo com medo, ele corre para ver o que está acontecendo. E lá está, o homem encapuzado de antes, agora envolto por relâmpagos. Por um breve momento, os dois se encaram. Tae-ho pensa, por que tem raios caindo em volta desse cara? Será que é algum artista de rua? Então pergunta quem ele é. O estranho devolve a pergunta, confirmando se ele é o guerreiro de classe inferior Lee Tae-ho. Ele cita os feitos de Tae-ho, ter derrotado 2 kobolds de nível comandante e até um gigante, e comenta que, para os outros, ele é um herói dos guerreiros de baixo nível. Mas o homem encapuzado fala com desprezo. Para ser sincero, meus garotos fazem isso com os olhos fechados. Sem mais conversa, ele saca sua espada. Tae-ho usa sua habilidade de avaliação e sente imediatamente, esse cara é absurdo, no mínimo mais forte que uma valquíria, talvez até mais forte. Ele só pode ser Ragnar Lodbrok. O estranho confirma que veio ali para duelar e testar a força de Tae-ho. Nosso garoto tenta mudar de assunto e pergunta o motivo da luta, dizendo que não tem interesse em brigar sem razão. Ragnar pensa por um instante e responde, com um olhar mortal. Uma pessoa prestes a morrer não precisa de motivos. Essas palavras fazem Tae-ho suar frio. E assim termina, com a aparição do misterioso guerreiro Ragnar Lodbrok, diante de Tae-ho. Ficando a dúvida de quais serão suas verdadeiras intenções. E assim termina mais um episódio da Saga de Valhalla. Tae-ho tá evoluindo rápido demais, mas ainda tem muita coisa no ar. Como será que ele vai lidar com as novas missões da Legião de Idan? E o Ragnar e Redan estão planejando para ele? Tudo isso e muito mais a gente vai ver nos próximos episódios aqui no canal, então já se prepara porque a batalha só tá começando. Antes de encerrar, aquele agradecimento especial para os membros que mantêm essa saga viva toda semana. Francisco Trindade, Guilherme Oliveira e Vitor Peters, nosso emissário. Valeu demais pelo apoio. E se curtiu o vídeo, já sabe, se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos, porque ainda tem muita história para contar em Valhalla.